Sinal que a live vai ser boa, né? Com Bom sinal. certeza. Boa noite, gente. Mais um encontro do nosso GISP, hoje, 19 de maio. E temos a imensa satisfação de contar nessa noite de estudos com o Rafael Cuesta, Ivaneide Silva e Flávio Barcelos, que mais uma vez está conosco, compartilhando das suas experiências e nos ajudando a aprender um pouco mais sobre a ecofisiologia do estresse de plantas. Dessa vez com o tema estresse oxidativo nas plantas, como esse parâmetro pode afetar os altos tetos de produtividade das frutíferas. Eu sou a professora Ana Rita Leandro dos Santos, coordenadora do GISP, uma das, e na noite de hoje tenho a alegria de ter o nosso assistente técnico de pesquisa, João Marcos, como moderador da noite. E em nome do nosso Instituto Federal, também de todo o GISP, eu quero dar um caloroso boa noite a todos. Todo mundo me conhece, eu sou uma pessoa muito festiva e exageradamente afetuosa às vezes. Se eu pudesse, abraçaria a todos para dizer para vocês como nos alegra saber que numa noite de quinta-feira, depois da lida do dia a dia, a gente ainda para estudar. Mas assim que é bom. Principalmente quando temos hoje especialistas tão legais e que têm assim, a maior boa vontade de estar conosco colaborando nessa noite. E eu quero, de fato, agradecer demais a vocês todos, tá bem? Passo a palavra ao moderador João Marcos, que vai explicar como vai ser a dinâmica de estudos. E Elson já chegou, Eduardo também, Jonatas deve estar a caminho. Então, vamos lá. Silencio meu microfone, João Marcos, passo a bola para você. Obrigado, Ana. Meu nome é João Marcos, sou estudante do curso de agronomia aqui do IF Sertão, campus Petrolina, Zona Rural. E como já é de costume, é sempre uma grande alegria estar abrindo essa sala aqui do MIT para a gente poder estudar um tema de grande importância para o setor produtivo, para o setor do agronegócio. Né? Hoje a gente tem um peso muito grande, estamos recebendo aí 3 feras. O Flávio, que já teve um encontro aqui brilhante sobre bóron, a Ivaneide, que já é de casa, o Rafael também. A dinâmica dessa noite vai ser o seguinte: vocês podem estar liberados para fazer qualquer pergunta. A gente sempre dá prioridade ao pessoal que levanta a mão, que vai abrir o microfone. No meio tempo aí eu vou passar a palavra de vocês tirem as dúvidas. Mas para o pessoal que não quer de jeito maneira ligar o microfone, tem vergonha, você pode colocar a sua pergunta aqui no chat e depois eu vou repassar para o especialista da noite, certo? Os meninos vão estar colocando aqui no chat alguns links. Dentro desses links, a gente tem o nosso canal do YouTube, onde todos os nossos encontros são gravados e são postados lá. Lá tem diversos conteúdos, desde o início da pandemia, onde a gente começou o nosso processo remoto, até hoje, a gente sempre está colocando os nossos encontros. Tem também o link do nosso Instagram, da nossa página do Instagram, onde você pode acompanhar os nossos trabalhos, pode acompanhar os temas da semana a cada 15 dias, que a gente está no formato, os nossos encontros são a cada 15 dias, e todos os temas a gente está jogando lá. Então, você pode acompanhar o tema. Tem também o link da nossa biblioteca virtual. Lá também é um grande acervo de conteúdo literário, onde você pede permissão, Ana daqui a pouco vai liberar o acesso de vocês, e vocês podem estar contribuindo, colocando artigo, TCCs, algum trabalho técnico e científico que vocês acham de grande importância para o tema, certo? Nesse exato momento, eu vou passar a palavra para o Flávio pode fazer a apresentação dele, e a gente mantém os nossos microfones desligados, nossas câmeras. Apenas o pessoal que vai apresentar ou quer falar, levanta a mão e a palavra está com vocês. Muito obrigado, meu amigo. Como é que só para compartilhar, só compartilhar aqui direto, né? Isso. Então vamos lá. Tela inteira. Deu certo aí? Deu sim, Flávio.
Deixa eu botar aqui. Ih, rapaz, esqueci de fazer um negócio antes. Eu esqueci foi de desligar aqui minha câmera. No final eu volto com a minha aura, tá, gente? Certo, sem Porque eu tô problema. eu tô no hotel aqui, e aí... E agora, rapaz, como é que eu desligo a minha câmera aqui? Deixa eu Aperta parar. aí em ocultar. Tá Não, vendo o nome aí? eu vou ter que... Peraí. Ocultar. Ah, não, é que agora apareceu aqui, ó. Aí. Deixa eu fazer tudo de novo. Deu certo agora? Deu sim, Flávio. Deu sim, Flávio. Então, beleza. Então, boa noite, gente. Obrigado aí pelo tempo de vocês aí, para dar uma escutadinha para a gente ir nesse bate-papo. Eu não sei como é que é a dinâmica, eu não lembro na época se eu falei tudo e no final teve as perguntas, ou se no meio do caminho tem as perguntas. Isso. No meio do caminho, o pessoal Então está tá. liberado para fazer as perguntas. Então tá jóia. Perfeito. Bom, gente, eu me chamo Flávio, tá? Eu sou engenheiro agrônomo aí, esse ano eu faço 20 anos de formado. Desde 2006 eu venho trabalhando com a parte de nutrição de plantas e venho fazendo pesquisa na parte de nutrição de plantas, voltado para a parte de fisiologia também. E atualmente eu sou o gerente de produtos da linha foliar da empresa ICL na América do Sul. E a convite da professora Ana e do GISP, nós vamos falar um pouquinho sobre estresse oxidativo, tá? Eu tenho um doutorado em fisiologia vegetal pela Universidade Federal de Viçosa e depois eu me aventurei em fazer mais 2 pós-doutorados, um com melhoramento de abóbora e depois um outro na própria fisiologia, no qual onde eu estudei o aumento da concentração de CO2, o que isso vai impactar nas culturas. Então nós tivemos resultados bem bacanas e num segundo momento a gente pode pensar em discutir esses resultados aí. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estresse oxidativo, tá? E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aí e despertar em vocês, o que seria estresse, tá? Então, por quê? Porque quando a gente aprende na faculdade ou quando a gente está no campo, discuta muito, a planta está sob estresse hídrico, a gente fala muito estresse hídrico, né? Estresse hídrico, estresse térmico, mas o que é estresse? Qual que realmente é o conceito de estresse para vocês? Se eu queria trabalhar um pouquinho com vocês começarem a pensar um pouquinho além do que a gente está acostumado a escutar. Então, vamos dar um exemplo. Eu estou na cidade aqui no interior de Goiás, perto da divisa com o Mato Grosso, mas por incrível que pareça, essa cidade aqui é bem fria. Então, o ar-condicionado está aqui ligado no 30 e ele não está sendo suficiente, eu estou com um pouco de frio. Então, eu estou fora da minha condição normal adequada, então eu estou com estresse. Leve, mas eu estou. Se eu sair daqui e for lá para fora, que está um vento mais forte, ficar 10 minutos, esse estresse ele vai se intensificar. Então, quanto mais frio tiver e mais tempo eu ficar nessa condição, maior vai ser o meu estresse. Se eu sair dali e vir tomar um banho, meu estresse acaba. Se eu estou no sol e começo a suar, eu começo a ter um pouco de estresse também. Então, o que é estresse? Estresse, gente, é qualquer situação ambiental que faça com que a planta saia da sua condição considerada como ideal para o seu metabolismo, ela vai estar numa condição de estresse. Por que eu estou chamando essa atenção a isso? Porque a gente vai ver ao longo do nosso bate-papo aqui que a planta está sob estresse praticamente o dia inteiro. Tá? Ele é um estresse mais moderado, mas ela está sob estresse. E a gente costuma falar e achar que a planta só vai estar sob estresse quando tem muitos dias, que está fazendo sol muito intenso, que a umidade do ar está muito baixa muitos dias, que está começando a dar aqueles sintomas de queima, que a gente chama de escaldadura, que é a fotoxidação que a gente vai trabalhar hoje. Então a gente fica muito preso aí, se esquece que a planta está deixando de produzir, está deixando de entregar para a gente, a uva que vocês têm aí, a manga que vocês têm aí, ela está deixando de entregar para a gente já todos os dias um pouco. Porque as condições aí do Vale do São Francisco, ou do semiárido como um todo, ele rouba todos os dias um pouquinho da produção de qualquer cultivo. Isso é uma condição do clima, do ambiente onde a planta está inserida. Tá? Então a gente vai trabalhar um pouquinho essa relação aqui do estresse. Então o que é estresse? Então olha só que legal essa figurinha aqui. Ó. Aqui embaixo tem todos os fatores que podem levar a planta a ter um estresse. Então a gente tem aqui, ó, seca, né? Falta de chuva, falta de água. A gente tem aqui calor, a gente tem frio, vento, por incrível que pareça, muito vento faz a planta também estar em condição de estresse, ataque de insetos, ataque de patógenos, salinidade, metais pesados. A gente sabe que tem alguns nutrientes que tem metais, alguns fertilizantes, alguns produtos químicos que a gente aplica como defensivo, tem um pouquinho de metal pesado.
a gente sabe que isso pode ser um problema. Ataque de herbívoros, como lagarto, tudo isso gera estresse, tá? E o que acontece? O que faz a gente envelhecer, nós seres humanos? É a quantidade de radical livre que a gente produz durante o nosso ciclo de vida. Então, quanto mais radical livre nós produzimos ao longo da nossa vida, mais cedo a nossa pele vai envelhecer, mais cedo nós vamos envelhecer e mais cedo nós vamos deixar esse plano e partir para um outro plano. A planta é a mesma coisa. Quanto maior for a quantidade de espécie reativa de oxigênio que ela produz, ao longo do seu ciclo, menos ela vai entregar de produtividade e menor vai ser a qualidade dessa produção. Tá? Então, o fisiologista ele é um pouco metido. Ao invés dele falar que é radical livre, a gente fala que é espécie reativa de oxigênio. Então, todo tipo de situação que faça a planta entrar numa situação de estresse, ela vai começar a produzir as espécies reativas de oxigênio. E aí, quando essas espécies reativas de oxigênio começam a ficar no nível no qual a planta não considera como mais o adequado, tá? O controlado, ela começa a entrar em estresse oxidativo. Então, todo tipo de estresse vai levar a planta a ter um estresse oxidativo. Então, vento demais vai levar a planta a fazer estresse oxidativo, luz demais, frio demais, seca demais, ataque de inseto, tudo vai fazer a planta aumentar a sua produção de espécie reativa de oxigênio. E quando ela aumenta essa produção acima do nível que ela consegue eliminar essas espécies reativas de oxigênio, ela entra em estresse. Tá? Então, passou do nível no qual ela consegue eliminar essas espécies reativas de oxigênio, ela está na condição de sob-estresse. Quanto maior for a intensidade dessa produção de espécies reativas de oxigênio no qual ela não consegue eliminar, e quanto maior for a intensidade, ou seja, a quantidade de dias ou horas que isso perdurar, vai se intensificando o estresse e vai sendo pior para ela. Então, uma vez que ela entrou em estresse oxidativo, o estresse oxidativo pode causar o quê? Efeitos na célula e efeitos na parte molecular da planta. E a planta, para tentar evitar esses efeitos, ela começa a o quê? Lançar a mão de sistema de defesa dela, o enzimático e não enzimático, no qual vai começar o quê? Tentar diminuir essas espécies reativas de oxigênio para que eles fiquem no nível adequado, que não se torne tóxico, que não seja estressante para a planta, e aí ela evita esses danos na célula e esses danos moleculares. E aí a planta consegue o quê? Chegar o mais próximo possível do seu potencial genético de produção e ela vai acabar entregando mais para a gente, mais dinheiro no bolso. Tá? Então, o que são essas espécies reativas de oxigênio? Então, ROS seria Reactive Oxygen Species, que seria da sigla em inglês, e aí abrasileirado seria espécie reativa de oxigênio, que são os zeros, e são esses camaradinhas aqui. Então, qualquer um camaradinha desse aqui, a planta consegue produzir, e ela produz durante todo o dia, durante a noite também ela produz, tá? E quando ela produz acima, que é o problema. Então, ela tem que evitar a produção máxima. Para vocês terem uma ideia, Flávio, por que então a planta tem que produzir espécie reativa de oxigênio? Porque é uma coisa natural. É uma coisa natural do ciclo de vida, a célula tem que envelhecer em algum momento, a gente tem que morrer em algum momento, tá? E um outro detalhe, esse camarada aqui, ó, peróxido de hidrogênio, já foi constatado cientificamente que ele, em concentrações muito baixas, ele é um sinalizador celular. Então, uma vez que a planta entra numa situação de estresse, e aí começa esse estresse fazer a planta produzir principalmente esse tipo de espécie reativa de oxigênio, gera um sinal na planta, a planta tem o quê? Uma resposta mais rápida sobre aquela situação de estresse e ela vai acabar sofrendo menos. Tá? Então, a planta ela tem que, sim, uma vez ou outra, produzir um pouquinho desses camaradinha, porque ele atua como sinalizador celular. Então, uma vez que esses camaradas estão acima do que a planta consegue manter, como ela considera, isso aqui do jeito que está nesse nível, não está me fazendo mal. Aí a planta tem que começar a fazer o quê? Mão do seu sistema enzimático e não enzimático para justamente converter esses camaradas em compostos que não são mais tóxicos. Tá? Então, a gente tem essa infinidade de enzimas aqui, que a planta gasta energia, e muita energia, para poder o quê? Sempre tentar manter esses camaradinhos aqui no nível no qual não deixa a planta numa situação de estresse oxidativo. Tá? Então, é assim que a planta funciona. Então, o que o estresse oxidativo faz? Então, o que o estresse seco, o estresse hídrico, o estresse por luz, muita luz, muita água, pouca água, calor, inseto, vento, o que esses estresses, quando eles estão muito intensos, faz a planta ter o estresse oxidativo? O que o estresse oxidativo causa na planta em si, na sua fisiologia e na sua parte bioquímica? Causa principalmente peroxidação dos lipídios de membranas celulares. Então vamos lá, a gente sabe que tem a célula tem uma membrana. Então essa membrana ela vai sofrer com essas espécies reativas de oxigênio. Dentro da célula nós temos as organelas. Então, por exemplo, nós temos o cloroplasto, nós temos a mitocôndria, nós temos o complexo de Golgi. Enfim, todas essas organelas têm uma membrana.
E essa membrana também vai sofrer o ataque das espécies reativas de oxigênio. E aí o que acontece? Uma vez que essa membrana sofreu uma peroxidação lipídica muito intensa, ela pode se romper. Se ela se rompe, o cloroplasto deixa de existir. E aí a folhinha vai começar a ficar o quê? Um verde mais clarinho, tendendo para amarelo. Por quê? Vai começar a diminuir a concentração de clorofila e vai começar a sobressair a concentração de quê? De carotenoides, xantofilas, que aí tem um pigmento mais amarelado. Então, por isso que a folha começa a ficar um verde mais clarinho, tendendo para o amarelo. O outro problema que causa a peroxidação de o estresse oxidativo é ele atuar diretamente no fotossistema 2. Então, a gente sabe que a planta tem o fotossistema 1, fotossistema 2, na fase fotoquímica da fotossíntese, no qual são esses dois camaradas que são os responsáveis por captar a energia do Sol e converter essa energia do Sol em energia química, que seria o NADPH e o ATP, que depois esses dois camaradas vão ser utilizados para pegar o CO2 da atmosfera e transformar ele no açúcar. Tá? Então, as espécies reativas de oxigênio atuam fortemente, principalmente no fotossistema 2. E aí, atuando no fotossistema 2, vai diminuir a eficiência da planta em converter a energia do Sol em energia química, que é esse NADPH e esse ATP, e a planta tem menor capacidade de transformar o CO2 em açúcar, produzir energia. Então, a planta tem dificuldade na sua produção de energia. E também ela pode o quê? Que nem eu já falei para vocês, diminuir a concentração de clorofilas. As folhas vão ficar um verde mais clarinho, dependendo da intensidade do estresse e da longevidade desse estresse, vai ficar o quê? Atendendo a amarelado. Se continuar, vai chegar um ponto que essa folha vai entrar em senescência, ela vai começar a necrosar e a planta vai cair ela. Tá? Então, isso tudo vai acabar resultando no quê? Perdas de produção. Então, a planta sempre vai estar produzindo espécies reativas de oxigênio ao longo do dia inteiro. E a gente sabe que alguns períodos do dia que são mais críticos, ela vai sim entrar em um estresse, e esse estresse vai fazer com que ela comece a produzir essas espécies reativas de oxigênio num nível acima do que ela consegue combater, e ela vai começar a ter problema com o estresse oxidativo, e nós vamos estar perdendo produção e qualidade também na produção da uva e da manga, por exemplo. Então, um resumão, como que a planta trabalha? Ela vai absorver a água pelo sistema radicular e vai perder essa água por transpiração via folha, né? E ao mesmo tempo que a planta está perdendo essa água por transpiração, por que a planta tem que transpirar pelas folhas? Porque ela tem que levar a água do sistema radicular até as folhas, e é justamente esse processo de transpiração que faz a folha resfriar. Então, se a gente pensa aí no Vale de São Francisco, a partir de 5 horas, 5h20, nós já temos sol, às 9h30 já temos um sol intensamente quente, com a umidade do ar um pouco baixa, e aí vocês falam assim, mas eu tenho água no solo. Mas a gente esquece que a taxa de transpiração ela é sempre maior do que a taxa de absorção. A planta sempre vai perder mais água por transpiração do que ela consegue captar essa água no processo de absorção. Então ela sempre vai ter uma condição de estresse, principalmente nas horas mais quentes do dia. E ao mesmo tempo que ela está transpirando, resfriando essa folha, ela vai permitir com que os estômatos se mantenham mais abertos e aí facilitar a entrada do CO2. E aí a planta tem capacidade de fazer mais fotossíntese, vai produzir mais o famoso do açúcar e aí ela vai entregar mais para a gente com mais qualidade. E ao mesmo tempo que ela absorve essa água, perde essa água por transpiração nas folhas, deixa os estômatos abertos, deixa o CO2 entrar para fazer fotossíntese, quem que vem junto com a água? Os nutrientes. Tá? Então, quanto maior for a taxa de transpiração, quanto maior for a velocidade e o fluxo de água que sai do sistema radicular e se perde por transpiração via folha, mais a planta vai absorver de nutrientes, mais ela vai ficar nutrida e menos ela vai sofrer com as situações de estresse que ela vai ter ao longo do ciclo do dia e do seu ciclo como um todo. E aí a planta vai acabar entregando um pouco mais para a gente. Então, nosso desafio como agrônomos, como técnicos, é justamente fazer o quê? Com que a planta sofra menos, porque a gente já sabe que ela vai sofrer todos os dias. Então, a gente fazendo ela sofrer menos, nós vamos diminuir as perdas de produtividade e a gente vai conseguir o quê? Ter uma produção melhor, com mais qualidade de dinheiro no bolso. E quanto maior for essa condição de estresse, principalmente nos momentos mais críticos, vamos falar aí na uva, na manga, qualquer planta, que seria um momento muito crítico, seria o momento ali justamente no florescimento, na brotação das gemas ali florais, que a planta precisa muito bem estar o mais próximo possível da sua condição adequada para que ela diminua o aborto. Mas se a condição de estresse diminuir a abertura dos estômatos, diminuir a transpiração, diminuir a absorção de água e nutrientes, ela vai sofrer mais com esses estresses vão produzir bastante espécie reativa de oxigênio, a planta não vai ser tão eficiente em combater esses camaradas, e aí a gente vai ter o quê? Uma baixa fixação de flor, uma baixa fixação de vagens, uma baixa fixação de manga, de frutos de manga, uma menor produção, menos dinheiro no bolso. Tá? Então, qualquer situação
no qual faça a planta diminuir a abertura dos estômatos, ela vai começar a entrar em situação de estresse, e esse estresse vai desencadear outros tipos de estresse. Então vamos pensar, por mais que a planta tenha água no solo, vamos dizer que tem irrigação. Nós irrigamos, e aí a água estava na capacidade de campo, e de um dia para o outro ela baixou um pouquinho da capacidade de campo, né? E aí, no outro dia, está uma temperatura de 35, 36 graus, que é muito fácil de ter aí no Vale do São Francisco, e a umidade do ar abaixo dos 70, que também é muito fácil ter isso, aí depois das 10 horas, meio-dia e 2 horas da tarde. O que vai acontecer? A planta está com déficit hídrico. Ela não está com estresse hídrico. Estresse hídrico seria se o potencial hídrico dela diminuísse demais e gerasse um sinal para ela e falasse assim, ó, plantinha, você vai ter que fechar demais esses estômatos agora porque está faltando água no solo. Não está faltando água no solo. A água do solo não está na capacidade de campo, ela está abaixo da capacidade de campo. E na situação do Vale do São Francisco, essa condição já é uma condição de déficit hídrico para a planta. Não é estresse hídrico. Déficit é uma coisa, estresse é outra, tá, gente? E esse déficit hídrico... Oi. A Ana levantou a mão, acho que ela quer contribuir. Por favor. Ana. Oi, minha gente, boa noite. Flávio, lógico que esse esclarecimento sobre o que é estresse e como isso se manifesta em relação à fisiologia da planta e com reflexo na produtividade, é sempre aquilo que a gente está de olho, tudo que a gente viabiliza no manejo tem esse objetivo. Você falou bastante aí sobre as espécies reativas, a importância da transpiração para que tudo isso aconteça a favor da planta, essa movimentação de nutrientes e toda a planta seja beneficiada pelo que se tem de mineral no solo, pelo que foi adicionado. Uma variável que a gente tem observado bastante em termos de estratégia de aclimatação da planta, não só aqui no Vale, mas em outras situações também, é a densidade estomática. E é uma variável que eu, particularmente, tenho procurado dar a máxima atenção para tentar deixar bem claro para o produtor, em especial o viticultor, no que isso, de fato, se contribui para um ganho metabólico. A gente fala na eficiência intrínseca do uso da água, como ela otimiza a captura de CO2 em detrimento da perda de água, mas eu gostaria de ouvir um pouco de você, como é que você vê a performance da planta em relação à densidade estomática, como é que você vê essa questão de tamanho, forma, número de estômatos, como isso, dentro das suas experiências, tem melhorado o desempenho da planta em vários aspectos. Uma outra coisa que também me chama a atenção é que tudo que a gente lê, que ouve falar, ou mesmo as próprias controvérsias de pesquisadores em relação à otimização da fertilização via foliar. Quando a gente tem uma densidade estomática maior ou menor, como é que a planta responde em relação aos produtos de aplicação via foliar? Porque muitos deles não vão realmente entrar pelo estômago, mas existe algum ganho da planta nesse sentido, uma vez que ela tem mais células trabalhando? Aqui no Vale, a gente já mediu o estômago. Tudo que eu faço, eu meço densidade estomática. Porque eu quero saber se esses estômatos estão contribuindo, de fato, para um bom desempenho fisiológico da planta em relação a mitigar estresse, em relação a maior eficiência intrínseca do uso da água, ou mesmo mostrar que essa planta está, de fato, bem aclimatada para enfrentar essa condição potencial de estresse. Como você bem falou, déficit é uma coisa e o estresse é outra, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Falo sim, pessoal. Então vamos lá, gente. Flávio, Oi. Flávio, dá licença aqui. Antes de você falar, pediram para você ocultar essa mensagem que aparece aí, ó. Mensagem de compartilhamento. Por favor. Eu não tinha visto ela, obrigado. Bom, professora, vamos lá. Estômatos. Toda planta que ela é cultivada a pleno sol, tá? A parte de cima da folha, ela praticamente não tem estômatos. Por quê? Se o estômato é justamente o poro onde ela faz a troca dos gases, né? Ela deixa sair o oxigênio, deixa sair o vapor de água e para entrar o CO2, se tem muito estômato na parte de cima da folha e essa planta é cultivada a pleno sol, igual é aí no Vale do São Francisco,
a radiação solar incidente sobre os estômagos seria muito grande, e aí o déficit de pressão de vapor, o que é o déficit de pressão de vapor? É a diferença de vapor de água dentro da folha em relação à quantidade de água que tem no ar. Ela ficaria muito grande. Então, quanto maior essa diferença, mais a planta tende a transpirar. Então, se o raio de sol incidisse muito em cima desses estômagos e tivesse muito estômago na parte superior da folha, a planta perderia muita água por transpiração. Então, ela entraria em estresse muito mais rápido e ela economizaria muito menos água do solo e ela teria impactos gigantescos ali na metade do ciclo dela para frente ou nos momentos mais cruciais. Então, o que a planta faz? Ela faz uma adaptação. Aquelas folhas que estão para cima da copa ou que estão para fora da copa, vamos pensar numa uva que estão para cima da copa, e aquelas que estão na margem do meu talhão ali, né, do meu talhão, onde bate mais sol, essas folhas têm menos estômago na parte de fora. As folhas de dentro da copa, elas são mais especializadas, elas são mais confortáveis e ela começa a ter uma densidade estomática maior. Mas a grande maioria desses estômagos, elas começam a ser de fato na parte inferior da folha, mas essas folhas começam a ter um pouquinho mais de estômago, podem ter um pouquinho mais de estômago na parte superior da folha, nessas folhas que estão mais sombreadas. Quando a gente vai para a manga, por exemplo, as folhas de dentro da copa, elas têm uma quantidade de estômago maior na parte de cima da folha, porque quase não entra raio solar ali. Quando entra, entra muito pouco, e a copa, interna da copa, faz um microclima, que você tem uma diferença de temperatura em relação à parte externa da copa. Então a planta ela consegue fazer muito bem isso. Mas as folhas de fora da copa, e que estão para cima da copa, aquelas que pegam bastante luz, elas com certeza vão ter menos estômagos, quase nenhum estômago na parte de cima, e vão priorizar esses estômagos na parte de baixo. Tá? Qual que é o impacto disso? Se uma planta C3, toda vez que ela tem uma situação de estresse, quer ver? Deixa eu passar aqui para frente para esse slide aqui, ó. Não, deixa aqui. As plantas C3, toda vez que ela está numa situação de estresse, no qual ela diminui a abertura estomática e diminui a entrada de CO2, ela começa a fazer fotorrespiração. Ela aumenta demais essa fotorrespiração no mecanismo de defesa também. Então, o que acontece? Se a planta tem uma densidade estomática maior, ela vai ter uma captação de CO2 maior, então ela vai evitar com que a rubisco faça a atuação de oxigenase, vai evitar com que a rubisco, que é a enzima que pega o CO2 e transforma no açúcar, ao invés de pegar o CO2, ela pega um oxigênio. E se ela pega um oxigênio, ela vai fazer o processo de fotorrespiração. Então ela vai ter perdas aí na produtividade e na eficiência dela. Então ela faz esse mecanismo. Então se ela tem mais estômago, teoricamente, ela tendo água no solo, ela vai ter mais capacidade de fazer uma transpiração melhor, ela vai ser mais eficiente em levar a água do sistema radicular para a parte aérea, ela vai levar com mais facilidade, vai melhorar a condutividade hidráulica dessa planta, ela vai ser mais eficiente em levar os nutrientes da raiz para a parte aérea, ela vai ser mais eficiente em deixar o CO2 entrar, ela vai ser mais eficiente em tudo, desde que as condições do clima sejam favoráveis. Agora, se a planta tem uma densidade estomática muito maior, um material genético, que já mostra que tem bastante densidade estomática ali, e eu levo ela para uma condição de a pleno sol, no qual o sistema radicular dela está muito pouco desenvolvido, em relação à parte aérea, ela vai entrar em estresse, em déficit hídrico mais cedo, e ela vai entrar em estresse hídrico também mais cedo. Então ela vai ter perda de produção mais cedo também. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essa relação, não é porque a planta vai ter mais estômago que ela vai fazer uma coisa melhor ou outra. Tá? Então pode ser, tem plantas que têm menos densidade estomática, mas ela consegue fazer uma abertura estomática maior, e aí essa menor quantidade de estômago por unidade diária é mais eficiente em deixar entrar o CO2 do que uma outra folha que tem bastante densidade e estaria perdendo bastante água por transpiração. Então isso aí eu vejo que a gente tem que trabalhar um pouquinho mais com cuidado, que pode ser benéfico do ponto de vista de vai entrar CO2 e refrigerar a folha, mas pode ser uma coisa meio que ruim se a condição do clima tiver temperaturas muito altas, umidade do ar muito baixa, ela vai tender a ter uma transpiração muito mais rápida, e aí ela vai fechar os estômagos mais cedo ainda. Por quê? Ela tem muito poro ali, ela tem muito estômago. Né? Então a gente pode ter essas duas vias aí. Mas, fazendo um bom manejo, e a gente trabalhando com um material que tem uma densidade estomática maior, e ela fazendo uma boa copa, isso vai favorecer porque vai ter um alto sombreamento daquelas folhas do interior da copa, e aí elas vão ser bastante eficientes. E a gente consegue fazer o manejo dessas folhas para fora da copa, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, e aí você consegue aumentar a longevidade também dessas folhas que estão para fora, e aí essa planta que tem uma densidade estomática maior, aí sim ela vai ser muito mais eficiente. Tá? Então a gente consegue fazer esse manejo. Em relação à absorção foliar, a absorção foliar ela existe para qualquer nutriente, só que quanto maior for a incidência de sol,
maior for a temperatura ao longo dos dias e menor for a umidade do ar ao longo dos dias, e a transpiração dela for muito superior ao que ela está conseguindo captar, ou seja, se o sistema radicular não está muito bem desenvolvido para a parte aérea que ela formou, ela pode começar a ter problemas. Em que sentido? Se a planta está um pouquinho com déficit hídrico, ela vai começar a produzir o quê? Cera. Quanto maior for essa camada de cera vai diminuir a velocidade de penetração dos nutrientes via camada de cera, via cutícula, e vai levar mais tempo para que possa se absorver esse nutriente. Então, a resposta da planta à aplicação foliar, ela vai demorar um pouco mais. E dependendo da fonte que a gente aplicar, se for, por exemplo, um sulfato, camada de cera é riquíssima em cargas negativas. Cara, vai ficar muito nutriente nas ceras. Então, quanto maior for a camada de cera, menos nutriente via sulfato a planta vai absorver. Então, eu vou fazer a análise foliar, vai ter bastante sulfato, mas é um sulfato que vai estar fora da folha, fora da célula, vai estar no apoplasto e não vai estar dentro da célula fazendo a sua função fisiológica. Então, vai me dar um falso positivo. Eu vou fazer a análise foliar, vai me dizer que tem, mas a planta não responde produtividade. Por quê? Porque a fonte que eu usei foi uma fonte equivocada naquele momento. Então, eu vou priorizar fontes que são fontes quelatadas, tá? Principalmente na forma de aminoquelato e a melhor que tem é de EDTA. Que a gente sabe que o EDTA, o nutriente fica bem protegido, ele consegue, independente da camada de cera, ele vai ter carga zero, ele vai passar essa camada de cera, ele vai chegar mais rápido na membrana, da superfície da membrana das células da epiderme, e a planta tem maior condição e maior velocidade de absorver esses nutrientes. Então, tem vários fatores aí que podem influenciar, tá, professor? Mas em relação à absorção foliar, tem trabalhos de pesquisa que mostram que um material específico X para uva, por exemplo, teve uma velocidade de absorção de boro de 80% com 3 horas, por exemplo. E aí você pega um outro trabalho na literatura que teve uma absorção de 5%, com 2 dias. Aí você fala, mas por que dá essa diferença toda? Porque as condições do clima, que se fez experimentos foram diferentes, os materiais são diferentes, então tudo isso vai influenciar na eficiência da planta em absorver o nutriente ou não. Uma coisa que já está provado cientificamente é o seguinte, para que uma planta, qualquer planta, gente, seja eficiente em absorver aquele nutriente que nós vamos estar aplicando via folha, ela automaticamente já tem que estar bem nutrida daquele nutriente para que ela seja eficiente em absorver ele via folha. Então, a gente esperar a planta ter uma fome oculta ou esperar a planta apresentar sintomas visuais de deficiência na folha, para daí eu entrar com um fertilizante foliar, a planta já está produzindo menos e ela vai ser menos eficiente em absorver esse fertilizante via folha. Seja ele via sulfato, seja o ligosulfonato, EDTA, qualquer fonte que for. Tá? Então, o primeiro requisito para uma boa fertilização foliar, para uma boa eficiência na fertilização foliar, eu já garanti que a minha planta tenha uma boa nutrição nos seus tecidos antes da minha aplicação foliar. Então, eu faço um bom manejo no solo e depois eu faço as complementações foliares via folha que eu tenho que fazer. Obrigatoriamente, nós vamos ter que fazer essas aplicações fisiológicas via folha para estímulo fisiológico, estímulo metabólico, para que a planta seja mais eficiente em absorver via raiz. Tá? Então, é assim que a planta funciona. Então, vou dar um exemplo. Se fala muito no mercado que a aplicação foliar tem uma eficiência de 80%. Vamos dizer que isso realmente seja uma verdade plena. Qualquer aplicação que a gente fosse fazer, em qualquer condição, seria 80% de eficiência. E no solo, dependendo do nutriente, vamos falar do boro. Do boro, a aplicação da eficiência de absorção do nutriente via solo, ela é em torno de 40% a 50%. Vamos dizer que seja 50% para facilitar a nossa conta. Então vamos lá. Nós vamos aplicar 1 kg de boro via solo. E a eficiência da absorção foi de 50%. Se eu apliquei 1 kg, eficiência de 50%, foi parar dentro dos tecidos da planta 500 gramas de boro, certo? Aplicamos via folha. Sabendo que aplicações de boro via folha acima de 200 gramas de boro por hectare, somente com água, boro e água, com uma cauda de no mínimo 150 litros, você não tem problema nenhum de fitotoxidez, tá? Se eu for jogar esse camarada com outros produtos, com uma cauda menor do que isso, eu tenho que diminuir a dose de boro, ela não pode passar de 90 gramas de boro por hectare por aplicação. Mas vamos dizer que nós vamos aplicar o boro somente com água. E aí a gente sabe que até 200 gramas de boro por hectare a gente pode aplicar que nas condições do Vale de São Francisco não vamos ter problema de fitotoxidez. E vamos dizer que essas 200 gramas a planta foi eficiente em 80% em absorver esses nutrientes. Então eu joguei 200 gramas, a planta foi eficiente em 80%, somente 160 gramas entrou dentro da planta. O que é melhor? Ter uma eficiência baixa via solo e entrar mais ou ter uma eficiência maior via folha e entrar menos? Então é isso que a gente tem que começar a ponderar. Então, para pensar em nutrição, nós vamos ter que fazer aplicações sucessivas desse nutriente, para que possa equivaler ao tanto que entra via solo, mesmo via solo sendo menos eficiente do que via folha.
Isso, gente, falando que é 80% de eficiência, que nem sempre é uma verdade. Tem dados de pesquisas que mostram que dependendo da aplicação que você faz, da fonte que você faz, das condições do clima que está após a aplicação, a eficiência para foliar pode chegar a nem 5%. Tá? Isso eu estou falando para boro, que eu trabalhei bastante com boro, eu tenho bastante bagagem para falar de boro e alguns micros também que eu trabalhei. Então depende muito, tá, gente? A eficiência da folha, ela pode ser grande, mas depende. E um pré-requisito é a planta já estar bem nutrida. Então nós temos que fazer o dever de casa, solo, e fazer complementações via folha fisiológica. Isso tem que existir, tem que acontecer. Obrigada. Professor Fernando, se você quiser falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, professor. Estamos te ouvindo, sim. Eu entrei no transcorrer aí, vi só uma parte da apresentação, mas em relação a esse assunto de estresse oxidativo, eu trabalho muito com isso, e alguns detalhes nós temos que se atentar, né? Ficar mais atentos. Claro, qualquer anormalidade para a planta que não seja dentro do processo normal dela vai gerar estresse e vai gerar automaticamente, né, as espécies reativas de oxigênio. E aí nós temos que se atentar que o grande fator que nós vamos ter em relação a isso é diminuir a efetividade, tá? No caso das plantas C3, da Rubisco e na 4, na PEP, né? Essa eficiência em termos de operação, de ter uma fotossíntese positiva. Agora, muitas vezes a gente se atenta a diminuir os efeitos do estresse, né? Diminuir os efeitos que causam a peroxidação das membranas, mas muitas vezes esses estresses estão ocasionados, muitas vezes, nos processos que a gente equivocadamente erra, nos processos de implantação, principalmente de plantas perenes, no caso de videira e no caso de manga ou outras plantas que nós temos. E principalmente por nós não se atentarmos muitas vezes em fazer um sistema radicular que tenha amplitude e profundidade para que, no transcorrer dos dias, né, ela consiga manter mais tempo esse poder de hidratação na planta, refrigerando a planta, né, e mantendo a baixa produção dos peróxidos, né, dos efeitos nocivos desse processo para usar. Mas aí eu entro com um detalhe importante. Muitas vezes eu vejo o pessoal se atentando a mitigar o estresse que está ocorrendo no momento, mas muitas vezes o pessoal acaba se esquecendo em evitar ou diminuir esse estresse, que esse estresse ocorra com a implantação de pomares com melhor qualidade no processo de implantação e de aclimatação dessas plantas também, para que você tenha, com isso, uma melhor performance. E aí eu falo também dos fatores nutricionais, como no caso de boro para aprofundamento, juntamente com cálcio, nos casos da suplementação de cobre, manganês, ferro, selênio e níquel, para manter o processo da superóxido desmutase funcionar melhor, as peroxidases, as corbato-peroxidases também, e a catalase, consequentemente. Então, muitas vezes nós estamos, um termo que eu uso muitas vezes, esperando para enxugar o gelo, né, posteriormente. Então, eu acho que nós temos também se atentar para conseguirmos, lá na frente, ter mitigar o mínimo possível, que lá na frente a gente não tenha tantos problemas. Concordo plenamente com tudo que você falou, professor. Obrigado aí pelo complemento aí no raciocínio. Bom, então vamos lá, gente, vamos continuar. Desculpa, Flávio. Pode falar. É porque eu pedi um momento de fala, só que, como você já estava entrando no outro assunto, eu queria perguntar especificamente sobre o assunto que você está falando aí sobre estômatos, em relação aqui à pergunta que a Ana fez. É porque você falou sobre estômatos na folha, tanto na parte abaxial e na parte adaxial, ok?
Acho que comumente quando a gente estuda, o que a gente vê na faculdade é que normalmente é tratado estômatos mais para a parte abaxial. A daxial é só em algumas plantas. Especialmente em videiras, quando eu vejo alguma coisa relacionada, é sempre estômatos na parte abaxial. Eu nunca tinha visto que dentro da própria videira pode haver a criação de estômatos na parte adaxial, dependendo da posição da folha. Como você falou, folhas mais expostas ao sol, então logo elas teriam estômatos na parte abaxial. Já essas folhas que não têm tanta essa exposição, elas também teriam na parte tanto adaxial como abaxial. Estou correto? Tá, sim, tá correto, sim. O que acontece é o seguinte, quando você vai fazer a proporção, por mais que ela passe a ter esses estômatos, essa pequena quantidade na parte adaxial da folha, não chega nem a não chega nem a 0,5%. É muito baixo, mas tem. Você entende? Tanto é que, por exemplo, a transpiração da planta é 95% via estômago, a gente tem mais ou menos aí uma média de 5% via cutícula. E essa transpiração via cutícula sai como? Sai justamente por esses estômagos que estão na face adaxial da folha. Por isso que é baixo, é 5%. Mas tem. Pouquinho, mas tem. Muito obrigado. É porque eu não tinha entendido. Eu pensei que era a mesma quantidade ou algo bem parecido. Não, muito pouquinho. Não chega nem a 0,5%. E em relação também à quantidade de estômagos, porque eu, estudando, vi algumas coisas relacionadas a uma adaptação que as plantas têm em relação à quantidade de estômagos, onde uma dessas adaptações, tirando aqui comumente, que é o fechamento dos estômatos, é uma maior quantidade de estômatos e uma diminuição do tamanho do estômato, porque toda essa adaptação ela equivaleria. Desculpa. Ela equivale a uma adaptação em relação a também perda de água. Aí eu queria saber, você já ouviu falar disso e que tipo de plantas normalmente teriam essa adaptação? Olha, essa aí agora você fez uma pergunta de vestibular para mim. A gente pensando na densidade estomática, estômatos menores, teoricamente teria uma saída de vapor de água menor por estômato, né? Mas a gente teria que ver a eficiência, né? De quanto que está saindo nesse. É uma coisa assim, ó, que a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, igual a gente mede fotossíntese. Fotossíntese você mede por centímetro quadrado, né? Então você vai lá. Então a folha está nessa unidade de área aqui, nesse centímetro quadrado aqui de uma folha contra uma outra folha de uma planta estressada e não estressada, vamos dizer que está dando uma fotossíntese maior. Mas aí quando você calcula, você pega uma folha menor, você geralmente tem uma atividade de fotossíntese maior por centímetro quadrado numa folha menor, em relação a uma folha maior, correto? Aí você automaticamente bota na sua cabeça, uma folha menor faz mais fotossíntese do que uma folha maior. Errado. Quando você pega a folha inteira, qual que é a área inteira da folha? Ali que o IGA está te dando é por centímetro quadrado. E qual que é a área total da folha? Aí você vai saber de fato quanto que aquela folha está produzindo de fotossíntese e quanto que aquela folha grande está produzindo mais. Então, quando você pega a folha maior, pode ser que a folha maior, a fotossíntese total por área de folha é maior. Então, cuidado com esse negócio de estômago também. Então, às vezes você acha que tem uma densidade menor, está transpirando menos. Mas quando você vai ver a densidade em relação ao tamanho total da folha, pode ser que seja maior. Tá? Então, tem que ficar atento a isso daí. Mas eu não sei te dizer quais são as espécies, a quantidade que tem em cima e embaixo. Isso aí a gente tem que pedir aí ajuda ao Google Scholar para a gente poder procurar. Tá? Muito obrigado, Flávio. Nada, vamos seguir aqui, que eu já comi bastante o tempo aqui. Então, vamos lá, fotooxidação. O que é fotooxidação, gente? Fotooxidação nada mais é devido à oxidação de lipídios, né, da membrana causada por excesso de luz. Então aqui eu trouxe um exemplozinho clássico, que são fotos minhas, menos essa daqui, que são de cafezinho recém-transplantado. Temos irrigação, mas ele sofre bastante com excesso de luz e temperatura alta. Então quando a gente vai para o Vale do São Francisco, que a gente vê aí a manga, as folhas de fora da copa, as folhas de cima, no parreiral também, a gente vê aquelas folhas mais para cima da copa, ou aquelas de fora do talhão, a gente vê que é um verde mais clarinho, então isso aqui é justamente fotooxidação. E aqui embaixo, o que eu fiz? Eu fiz um tratamento diferenciado, com aplicações foliares, com produtos de ação biológica e nutrientes específicos, e aqui não. E aí você vê que a gente consegue sim mitigar esse efeito da fotooxidação, tá? Com aplicação de nutrientes via folha. Não é uma coisa nutricional, e sim fisiológica. E você vai fazer a planta, igual o professor Fernando falou, nós vamos tentar fazer estratégias de manejo no qual vai mitigar com que a planta aumente a produção de espécie reativa de oxigênio
seja mais eficiente em ativar as enzimas, que o professor Fernando falou, e aí a planta vai acabar sofrendo menos. Tá? Então, a gente consegue fazer esse tipo de manejo. Então, essa é a proposta da nossa conversa de hoje. Depois, no final, a gente falar sobre um pouquinho de manejo, no qual a gente pode fazer esse tipo de efeito na planta. Então, aqui é uma foto, tá? Isso aqui é uma foto minha também. Isso aí são parreirais aí do Vale do São Francisco, são fotos de 2018, justamente no qual a gente estava fazendo um manejo parecido com esse do café, aqui na uva aí de vocês. Então, aqui são plantas no final de ciclo, tá? Eles já tinham colhido a uva, e aqui era um manejo justamente pensando em aumentar a longevidade da folha pós-colheita, para aumentar a produção de fotossíntese, aumentar a translocação de açúcares para as gemas e aumentar o acúmulo de amido nas gemas para melhorar a uniformidade e a força da brotação do próximo ciclo. Então, aqui são plantas, tá, que a gente fez a colheita e aqui já tinham quase 30 dias após a colheita. Então, antes de fazer a poda. Então, essas folhas estavam mostrando que ainda tinha uma longevidade melhor do que essa daqui. Então, aqui já estava mostrando que nós já passamos do ponto de fazer a poda. Então, aqui a planta, na verdade, vai gastar mais energia tentando manter essas outras folhas que estão aqui do que conseguir mandar esse açúcar para a gema e a gema acumular amido. Essas aqui já é o contrário. Essas aqui já estão mostrando para a gente que ela está com a longevidade dela boa ainda, a grande maioria, e a gente vai conseguir, sim, fazer um carregamento melhor de açúcar na gema e aumentar a concentração de amido. E foi exatamente isso que a gente conseguiu fazer. Então, a gente consegue fazer, sim, um manejo e mitigar essas situações de estresse. Conseguimos evitar? Não. Repare que as folhinhas aqui de fora da copa, as mais em cima, ó, tá um verdinho bem clarinho, meio amarelado. E quando a gente olha para as folhas mais internas da copa, ainda estão verdes. Tá? Então, a gente consegue fazer isso, mitigar, igual o professor Fernando falou, nós estamos mitigando o efeito do estresse. Aqui um exemplozinho só de experimento de uma fotoxidação severa aqui em feijão. E como que funciona? Como que a planta produz e faz a fotoxidação? Então, a gente tem aqui um cloroplasto, tá? A gente vai correr um pouquinho só para não atrasar muito também, porque eu também tenho um outro compromisso às 9. Então, vamos lá, tem um cloroplasto aqui. O que a planta faz, gente? Ela vai pegar a luz do sol, né? E vai transformar ela em energia química, que é esse sinal de pH e ATP, e depois ela vai usar essa energia química para pegar esse CO2 que estava na atmosfera, foi parar dentro da folha, e transformar ele no carboidrato. Então, quanto mais luz chegar, mais energia química ela está produzindo, quanto maior for a abertura do estômago ao longo do ciclo de qualquer cultura, mais CO2 vai entrar, mais vai consumir esse camarada, mais vai produzir carboidrato, mais dinheiro no bolso. Tá? Então, a planta funciona desse jeito. Então, qualquer situação no qual a planta entra em estresse, e todo tipo de estresse acaba culminando na diminuição da abertura dos estômagos, dependendo do estresse, vai diminuir menos ou mais, ou durar mais esse fechamento ou menos, mas o fato é, todo tipo de estresse acaba diminuindo a abertura dos estômagos. Tá? Então, o que a planta vai fazer? Vale do São Francisco tem luz a partir de 5h20, 5h30 da manhã. Então, continua chegando luz. Luz, muita luz. E aí a planta, depois das 9 horas, 9h30, já vai começar a diminuir o tamanho da abertura dos estômagos, vai começar a diminuir a entrada de CO2 dentro da folha. E continua chegando luz. Para que a planta continue sendo eficiente, não forme espécie ativa de oxigênio, ela tem que continuar produzindo isso daqui. Mas para ela produzir isso aqui, isso tem que ser consumido pela rubisco para pegar o CO2, ligar na ribulose 1,5 bifosfato, que é um açúcar pré-existente, e transformar 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. E aí ela regenera esse camarada e esse camarada depois vai ser eficiente em pegar esse próximo elétron que está chegando do sol. O que acontece quando a planta fecha o estômago? Ou diminui a abertura dos estômagos? Diminui a entrada de CO2 e continua chegando luz. Vai ter o quê? Menos substrato em prol da quantidade de luz que está chegando. Começa a ter um acúmulo desses camaradas aqui, porque a planta não consegue consumir todo ele, porque diminuiu o CO2, e continua chegando luz. Esse excesso de elétron que está chegando, que não está sendo convertido para produzir energia química, eles começam a reagir com esse camarada aqui, ó, o oxigênio molecular. E aí nós temos a formação das espécies ativas de oxigênio. Tá? E aí a planta vai começar a lançar mão do seu sistema enzimático e não enzimático. Aqui algumas enzimas, superóxido de nutado. E aqui a importância de alguns micronutrientes. São micronutrientes como os micrometálicos, ferro, zinco, cobre e manganês, são os principais ativadores das enzimas do sistema antioxidativo da planta. Então, uma planta bem nutrida, uma aplicação foliar com esses camaradas no momento certo, na hora certa, na quantidade pequenininha, gente, não é nutricional, a planta vai responder melhor à atividade das enzimas, como o professor Fernando falou, e ela vai mitigar esse efeito de fotoxidação e esse efeito de amarelecimento da folha. Ela vai ficar um verde mais intenso ou um verde menos amarelo, a planta vai responder em ganhos de produtividade, não ganhos de produtividade, vai responder em uma menor perda de produção. Tá? O termo correto é perda de produção.
Por quê? Se eu tenho um material genético que tem uma capacidade, um potencial genético de produzir 35 toneladas de uva, por exemplo, por hectare, e eu estou tirando 25, é porque as condições do clima, inseto, estresse abiótico, meu manejo vai só tirando. Então, o nosso desafio, na verdade, é diminuir essas perdas, né? Então, esse seria o termo correto. Então, é assim que a planta funciona. Então, qualquer situação que a planta diminua a abertura dos estômagos, ela vai começar a entrar em fotooxidação. E aí, por que ela começa, as plantas C3, a fazer fotorrespiração? Porque a fotorrespiração vai fazer a rubisco justamente fixar quem? O oxigênio molecular. E aí ela vai diminuir, na tentativa de diminuir a quantidade de oxigênio molecular disponível para poder reagir com esses elétrons que estão vindo em excesso aqui e formar as espécies reativas de oxigênio. Então, é um mecanismo de defesa da planta. Ela entrou em situação de estresse, começou a ter muito o quê? Excesso de elétrons soltos, tá? Que está vindo aqui da radiação solar, que não estão sendo transformados em energia química. Ao invés da planta deixar eles entrar aqui com o oxigênio e produzir a espécie reativa de oxigênio, ela começa a fazer fotorrespiração para tentar diminuir essa quantidade, diminuir a produção desses camaradas, e aí o sistema enzimático dela ser eficiente ao ponto de manter isso a um nível que não seja tóxico e ela não tenha estresse oxidativo. Então é assim que a planta funciona. Tá? Então, um dos benefícios da fotorrespiração, por mais que a fotorrespiração vai diminuir, sim, o ganho de esqueleto de carbono, o ganho de massa, a velocidade de crescimento da planta durante a situação de estresse, mas a fotorrespiração tem um lado positivo, que seria esse diminuir a quantidade de oxigênio para diminuir a formação de espécie reativa de oxigênio. Um outro lado positivo que as pesquisas mostram em relação à fotorrespiração é que durante o ciclo da fotorrespiração, que ela começa aqui no cloroplasto, passa pelos peroxissomos e termina na mitocôndria, depois ela volta de novo para cá, justamente aqui ó, na mitocôndria, ela tem aqui na formação das duas glicinas para a serina, ela libera um NH4. E esse NH4 aqui ele consegue se ligar no glutamato através da glutamina sintetase e formar a glutamina, que é o primeiro aminoácido nitrogenado. Então, ela consegue pegar aí um pouquinho desse processo de fotorrespiração e ainda conseguir produzir um pouquinho de nitrogênio, um pouquinho de aminoácido, e a planta vai conseguir ter maior síntese de aminoácido, maior síntese de proteína, e ela consegue também mitigar esse tipo de estresse. Então, tem alguns benefícios, sim, no processo de fotorrespiração, tá? Influência de alguns nutrientes aqui na fotooxidação. Então, tá bem claro aqui o magnésio, tá? Então, aqui, o que o Kakimak fez aqui? Ele pegou plantas que estavam crescendo com deficiência de magnésio e expôs a planta a alta radiação, a alta luz. Só que aqui, do meio da folha para cá, ele botou uma folha, fez um sombreou. Então, ou seja, a metade da folha estava recebendo muito sol, muita luz, e a outra metade não. E a planta estava deficiente de magnésio. O que ele viu? Ele viu que quando a planta está deficiente de magnésio e ela recebe muita luz, ela dá uma fotoxidação intensa e rápida. Então é a mesma coisa que acontece com as folhas de fora da copa, recebe muita luz, pouco magnésio, muita luz, elas vão ficar amarelas mais rápido. Ao contrário das folhas que estão para o interior da copa, que tem um alto sombreamento, um pouquinho de sombra, vão sofrer menos, por isso que elas ficam verde mais intenso. Mas isso está tendo perdas de produção, por quê? As folhas de fora da copa são as que mais recebem luz e são as mais eficientes em converter energia do sol em energia química para daí fixar o CO2 em carboidrato. Só que ela já começa a entrar numa situação de estresse. Então a gente consegue fazer um manejo de aplicação de produtos na folha, no qual a gente vai diminuir, a gente vai mitigar esse estresse, e aí ela vai ficar um verde menos clarinho, um verde tendendo mais escuro, e aí a planta vai conseguir se sair melhor e ela vai acabar tendo uma perda de produção menor. Então, a mesma coisa aqui, né? Então, outra função do magnésio. Como que o magnésio vai atuar diretamente aqui? Então, olha só, a gente já sabe que o magnésio está atuando numa enzima específica que vai ser responsável por produzir o ATP, que é a energia. A gente sabe que o magnésio está responsável também na fase de absorção de nutrientes, ou seja, às vezes uma folha precisa tirar um nutriente de uma folha e mandar para uma outra folha, ela vai precisar desse magnésio, mas o mais importante da falta de magnésio na folha que causa fotoxidação é isso daqui. Para que a enzima rubisco, que é a camarada que vai pegar o CO2, que vai ligar na ribulose 1,5-bifosfato, para formar duas moléculas de 3-fosfoglicerato, para esse camaradinha funcionar, ela precisa estar ativa. Então, existe uma enzima chamada ativase da rubisco, que ela é ativada pelo sistema ferridoxina, que precisa primeiro da luz solar. Por isso que a gente não fala mais que existe fase clara e fase escura, porque a fase escura ela começa com a atividade da enzima rubisco,
e a enzima rubisco só é ativa se tiver luz. Tá? Então, por isso que a gente fala mais agora a fase de fotoquímica e a fase de carboxilação, assimilação do CO2. Então, o que acontece? A rubisco, tá? Tá aqui a rubisco, a enzimazinha. Para ela se tornar ativa, o que precisa acontecer? Precisa primeiro a folha deixar entrar um CO2 da atmosfera lá dentro. Aí uma molécula de CO2 vai se ligar na rubisco. Uma vez que ele se ligou na rubisco, ela vai mudar de conformação e vai permitir a entrada de um magnésio. Então, olha só, está aqui a enzima rubisco. Tá? Para ela se tornar ativa, primeiro ela tem que prender um CO2 a ela tem um sítio específico para o CO2, que não é aquele sítio específico que vai transformar o CO2 no açúcar. Aí ela muda a conformação dela e expõe um sítio específico para poder se ligar ao magnésio. O magnésio vem e se prende nesse sítio específico, ela altera a sua conformação de novo e ela se torna ativa. Uma vez que ela se tornou ativa, ela vai liberar um segundo sítio específico de ligação do CO2. Aí vem uma segunda molécula de CO2 e se prende a ela. Aí ela consegue pegar esse CO2 e transformar num açúcar. Então, para que a rubisco possa estar ativada, ela precisa de magnésio ativando ela. Então, olha só, nós precisamos de magnésio para fazer a clorofila, que é coisa estrutural, e precisamos do magnésio na estrutura da rubisco para ativar ela. Então, baixa a disponibilidade de magnésio justamente no momento que nós estamos querendo que a planta faça muita fotossíntese para que ela sofra menos com fotooxidação. Se eu errar no meu manejo do magnésio, aí a planta vai ter que uma menor atividade da rubisco e ela não vai estar produzindo açúcar, não porque não está entrando CO2. Continua com os estômatos abertos, a condição não está estressante para ela em relação à umidade do ar e temperatura, mas ela começa a entrar em fotooxidação, por quê? Estou com uma limitação da enzima estar funcionando. Está entrando CO2, a planta está com os estômagos totalmente abertos, mas ela está com deficiência de consumir essa energia do sol, por quê? Porque a rubisco não está ativando a quantidade que teria que ativar, porque está com deficiência de magnésio. Tá? Então, daí fazemos aplicações via folha magnésio. Funciona muitíssimo bem. O professor Kakimak e o Patrick Brown já fizeram vários experimentos no qual se aplicava magnésio via folha e aumentava-se a atividade da fotossíntese e então se correlacionava com o aumento da atividade da rubisco por ativar a rubisco. Então, vamos ficar atentos ao magnésio. Tá? Aqui o boro, estou acabando, tá, gente? Aqui também o boro em relação ao boro. O que o camarada fez aqui? Deixou as plantinhas por durante 4 semanas em situação de estresse. Tá? Elas cresceram com baixo boro e boro adequado, e aí ele deixou nessa condição estressante por 4 semanas. Então, 4 semanas na condição estressante, com baixo boro e boro adequado. E ele foi medir a intensidade do estresse com as plantas que tinham boro e as plantas que não tinham boro. Então, a gente sabe que quando a planta está numa situação de estresse que ela entra em estresse oxidativo, que causa peroxidação dos lipídios, nós fazemos a quantificação do estresse medindo o MDA. MDA está aqui, é o monoaldeído, tá? Essa moléculazinha aqui, bonitinha esse nome. Então, quanto maior for o estresse oxidativo, mais a planta vai produzir desse camarada e fica muito fácil de quantificar esse camarada em laboratório. Então, ele foi medir justamente esse camarada. Então, o que ele viu? Ele viu que as plantas que estavam crescendo numa situação estressante, com baixa disponibilidade de boro, teve aqui, ó, uma produção aqui de uma quantificação de MDA de 2,7 nanomol de grama de peso fresco. Tá? E as plantas que estavam crescendo com a quantidade boa de boro, que é esse azulzinho, tinha 1,6. Então, ou seja, a planta que tinha mais boro ao longo das 4 semanas produziu menos MDA, ou seja, repare que produziu MDA. Então, ou seja, ela estava em situação de estresse oxidativo, só que não era visual, porque no artigo fala. Já essas plantinhas que estavam crescendo com a deficiência de boro, elas tiveram estresse oxidativo, no qual apareceu sintomas via folha. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: a planta sempre vai estar em condição de estresse. Muitas vezes, o estresse oxidativo, a fotooxidação não está sendo expressada no sintoma visual da folha, mas a folha está sofrendo com isso. Estamos tendo perda de produção. Tá? E aí ele quantificou também o peróxido de hidrogênio. Por quê? A plantinha que ele trabalhou era a plantinha C3, e ele sabia que quando faz isso, a planta fecha estômatos, aumenta a fotorrespiração, e no processo de fotorrespiração ali, na conversão do glicolato para glioxilato, no peroxissomo produz muito o quê? Peróxido de hidrogênio, e precisa da enzima catalase atuar ali para quebrar o peróxido de hidrogênio em água. Tá? E ele viu que as plantinhas que estavam crescendo com baixa disponibilidade de boro, teve aqui uma quantificação de 337 nanomol, né, por grama de peso fresco, e as que estavam com boro adequado, 164, ou seja, metade. Então, tudo casou.
teve menor produção de espécie ativa de oxigênio, consequentemente, teve uma menor produção de MDA, que é uma coisa que indica a peroxidação dos lipídios das membranas. E ele foi querer saber por quê. Quais enzimas estariam atuando aí nesse sentido? Nesse caso do experimento dele, vou chamar a atenção aqui a enzima catalase, e ele viu que as plantinhas que estavam crescendo com deficiência de boro tiveram uma atividade de 38 micromol por miligrama de proteína por minuto, tá? Atividade da enzima. E as plantas que estavam com boro, 45. Ah, doutor Flávio, mas é muito pequenininho. Mas aqui deu diferença estatística no experimento. E o que acontece? Quando a gente fala de atividade enzimática, gente, isso aqui é uma infinidade de coisa a mais. 45 para 38. É muita coisa a mais de enzima funcionando para poder justamente quebrar esse peróxido de hidrogênio. Então, casou. Olha lá, a planta produziu menos peróxido de hidrogênio, consequentemente produziu menos MDA. Por quê? Ela teve uma maior atividade da catalase. Então, ou seja, o boro está envolvido diretamente no aumento da atividade da catalase. Então, fazemos aplicação via boro foliar, coisas fisiológicas, 70, 90 gramas de boro por hectare por aplicação, tanto na manga quanto na uva, você vai sim fazer a planta melhorar o sistema enzimático dela e ela vai sofrer menos com fotoxidação, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, nós temos várias fontes de micronutrientes que a gente pode aplicar via folha, tá? Então, o que a gente fez aqui? Nós testamos, tá? Nós contratamos o professor Evandro Fagan, da Universidade de Patos de Minas, que é um fisiologista muito famoso que a gente tem aqui no nosso mercado, e ele foi medir a eficiência dos micrometálicos, né? Zinco, ferro, cobre, manganês, com diversas fontes que a gente tem disponível no mercado. Então, aqui a gente tem a linha Kelos, que é a linha da ICL, tá? Eu não vou entrar em produto, tá, gente? Aqui é só um exemplo de fontes diferentes. Aqui é uma fonte quelatada. E aqui nós temos outras fontes do que existe no mercado. Então, a gente tinha aqui sulfato, nós tínhamos oligosulfonatos, nós tínhamos aminoquelato, nós tínhamos todas as outras fontes que existem no mercado. O que o Fagan verificou? Ele viu que as outras fontes que não são na forma de EDTA, a planta absorve ele e tem uma rápida aumento na atividade, por exemplo, nessa enzima aqui, ó, tá? Na peroxidase. Só que logo depois a atividade começa a baixar. Por quê? Porque ela não consegue absorver todo aquele nutriente, porque parte dele está ficando, se for sulfato, grande parte está ficando na cutícula, outra parte está ficando na parede celular, e aí pouco entra. Então, o pouquinho que entrou aumentou a atividade, e logo depois ela vai caindo, por quê? O nutriente está fora da folha. Eu tiro a folha para fazer análise foliar, tem nutriente, mas a enzima está me mostrando que não tem nutriente. Por quê? Está diminuindo a atividade da enzima. Quando você joga na forma de EDTA, ela tem o quê? Uma resposta mais lenta, mas crescente ao longo dos dias após a aplicação. Então, é isso que nós queremos. Nós sabemos já, que nós já estamos falando, que as plantas têm estresse oxidativo, fotooxidação, todos os dias do dia inteiro, mais ou menos. Então, a planta vai precisar de produzir o quê? As enzimas. E ela precisa das enzimas ativas. Então, a gente precisa de aplicar fontes no qual vai ter um efeito duradouro maior. Então, é isso que a gente quer. Então, ele viu aqui, ó, na outra enzima, catalase, mesma coisa. As outras fontes que tem no mercado que não são EDTA, dá uma resposta rápida logo após a aplicação, tá? Aqui embaixo são horas após a aplicação, aí logo depois ela cai. E aí o quelato de novo na enzima catalase, olha lá, ele vem aumentando e se mantém. Então, ele tem um efeito de médio e longo prazo. Que é isso que a gente quer. Eu aplico hoje, vai fazer um pouco de efeito aqui agora e vai fazer o quê? Grande parte, médio e longo prazo. Então, é isso que a gente quer, que é um efeito mais duradouro, porque eu sei que no Vale do São Francisco a plantinha de manga e de uva vai sofrer com excesso de luz, com baixa umidade e temperatura alta. Então, é isso que a gente quer, tá? Ô, Flávio. Oi. Dá licença, o professor Fernando levantou a mão aqui. Tudo bem. Talvez ele queira pontuar alguma coisa. Professor Fernando, pode ter sua palavra. Flávio, você estava comentando aquela hora, tá, da atividade, tá, da rubisco ser ativada por CO2, né? Naquele processo ali dentro do perixossomo, depois lá na mitocôndria, né? A fotorrespiração, ela é útil porque também ela lá no processo ela vai gerar o start inicial da rubisco pelo CO2 produzido pela fotorrespiração, porque no processo normal há um consumo enorme do CO2
cai a fonte, e aí quando você vai ativar de novo a Rubisco lá no processo, né? Não é mais fase escura e fase clara, você tem o start inicial é responsabilidade do efeito do processo de fornecimento desse CO2, entendeu? Desse CO2. E aí que você entra naquela ligação do cofator enzimático do magnésio. Então, a fotorrespiração, ele é um impulsionador do CO2 para a atividade da atividade do rubisco. Então, era isso que eu estava complementando. E um detalhe importante que você colocou em relação ao magnésio, em relação ao estresse. Nós temos que lembrar que, além disso, nós precisamos ter a síntese de proteínas para fazer a proteção contra esse estresse dentro da célula, né? E a atividade dos ribossomos na síntese da proteína, a ligação das duas partes do ribossomo depende do magnésio. Então, nós temos que, além de mitigar o magnésio em função da atividade da rubisco, mas também ele vai mitigar porque ele ativa a atividade dos ribossomos nas sínteses proteicas. É outro fator ali para somar nesse processo. Perfeito, professor. Muito obrigado. Sempre bom ter você junto com a gente, porque a gente sabe que você sempre vai vir com um detalhezinho a mais. Flávio, diga. Tem uma pergunta do Mariano que ele fez tempinho atrás, e ele pergunta assim: isso quer dizer que, além da identificação do estresse, requer o conhecimento da planta, das condições edafoclimáticas do local para o produtor e também da fisiologia e do microclima criado pela cultivar? Então, exatamente. A gente tem que saber como que a planta que a gente vai trabalhar funciona, como que ela responde em relação às condições do clima, quando está muito quente, muito frio, quando chove, quando não chove, quando a umidade está baixa, está muito alta. Então, a gente tem que saber como que a planta comporta. Então, eu tenho que entender como que ela funciona. Por que eu preciso saber disso? Porque se eu vou fazer um manejo no qual eu vou fazer uma aplicação de algum produto, no qual eu quero ajudar a planta, dependendo da condição do clima após a aplicação, eu posso ter um efeito contrário daquele produto que eu estou jogando. Então, eu tenho que entender como que funciona. Então, não é simplesmente eu vou lá e faço isso. Então, por exemplo, vamos lá. A gente sabe que tem alguns produtos que a gente aplica que faz com que a planta se sinta um pouco mais confortável, e aí ela pode abrir, dizem que ela melhora a abertura dos estômagos. Perfeito, se realmente funciona, qualquer produto de ação fisiológica que a gente tem no mercado, ele faz esse efeito. Fantástico, funciona, isso é bem-vindo. Só que se eu sei que a condição do clima, a meteorologia está me dizendo, olha, a umidade do ar não vai passar de 50%, as noites vão estar muito quentes, acima do normal, vão estar próximas dos 30 graus, eu não convém fazer essa aplicação. Por quê? Eu vou fazer a planta gastar mais água durante o dia e aí depois ela vai ter problemas à noite. Então ela vai aumentar a respiração dela à noite devido ao aumento da temperatura noturna e aí a gente vai ter o que, na verdade, uma diminuição do crescimento. Então eu tenho que entender como que a planta funciona, porque não adianta eu ter um mega no produto, uma Ferrari, e eu não souber usar ela. Se eu desligar o controle de tração da Ferrari e acelerar, eu vou rodopiar e vou bater a Ferrari. Então a gente tem que entender a planta que a gente está trabalhando, a gente tem que fazer caso a caso. E às vezes, uma planta de uva, uma planta de manga aí em Petrolina é uma coisa, e quando você vai lá para Juazeiro, dependendo da Juazeiro, ela vai responder diferente. Então eu tenho que ser um personal agrônomo. Eu tive um professor no meu mestrado, Paulo Fontes, e ele falava isso já lá em 2003, falava, nós temos que ser um personal agrônomo e cada caso é um caso. Então você tem que usar a sua expertise, a sua observação do clima, conhecer o material que você está trabalhando para saber como que ele responde. E eu tenho certeza que aí em Petrolina vai ser uma coisa, numa outra região em Petrolina vai ser outra, lá em Juazeiro vai ser outra e assim por diante. Tá? Então a gente tem que realmente entender como um todo como funciona a planta. Tá certo? Bom, então vamos lá. Olha só isso aqui. Opa. Desculpa, Flávio, de novo. É porque eu queria fazer uma pergunta em relação a essa parte da predileção maior ou menor pelo oxigênio e pelo CO2. É porque, assim, eu não entendi direito. Ela, de acordo com a modificação lá da molécula dela, há uma predileção, toda essa questão de, tipo, temperatura e tudo mais influencia. Mas, tipo, eu queria saber se todos esses outros fatores, ele vai fazer uma modificação estrutural na própria molécula da rubisco para fazer essa predileção entre oxigênio e CO2, ou é alguma coisa, sei lá, diferencial, ou é mais ácido ou menos ácido? Eu não entendo.
Muito boa sua pergunta. Na verdade, são duas coisas diferentes. Realmente, você falando aqui, do jeito que eu falei, ficou um pouco confuso. Então, vamos separar as coisas, tá? Uma coisa é ativar rubisco. Então, vamos ativar rubisco. Para ativar rubisco, tá? A enzima rubisco, precisa primeiro uma molécula de CO2 se prender nela, tá? Se prendeu nela, ela vai mudar a estrutura dela e vai expor um sítio de ligação para o nutriente magnésio, tá? O nutriente magnésio se prendeu nela, ela volta à conformação original que ela estava e expõe um segundo sítio de ligação para o CO2, tá? Esse segundo CO2 que vai se prender nela, esse sítio específico, esse sítio é o mesmo para o oxigênio. Então, se tiver uma concentração de oxigênio muito maior em relação a de CO2 numa planta C3, vai se ligar o oxigênio no lugar do CO2. Aquele primeiro CO2 é só para mudar a conformação dela, para ligar o magnésio e tornar ela ativa. Ela se tornou ativa, ela vai expor um segundo sítio. Esse sítio, ela pode pegar tanto o oxigênio quanto o CO2, tá? Então, aí vai depender, na verdade, da concentração de CO2 em relação à concentração de oxigênio que vai estar disponível ao redor desse sítio de ligação de cada rubisco. Se a concentração de CO2 for superior de oxigênio, ela vai fazer muito mais carboxilação do que oxigenação. Se a concentração de oxigênio for maior, ela vai fazer mais oxigenação do que carboxilação. Tá? Ok. E em Ficou relação claro? E em relação à temperatura? Temperatura é o seguinte, quanto você mais aumenta a temperatura, você acelera a reação das coisas. Então, se a temperatura está 20 graus, ela vai ter uma taxa fotossintética, uma ativação da enzima, todo o metabolismo dela X. Conforme você vai aumentando a temperatura, você vai aumentando a velocidade das reações, ela vai fixando mais CO2, ela vai fazendo mais fotossíntese. Se a temperatura passar de 32, 33 graus, o que vai começar a acontecer? O aumento da temperatura do ar, o aumento da temperatura da folha, diminui a difusão dos gases. Só que diminui muito mais o CO2 em relação ao oxigênio. Vai começar a chegar muito mais oxigênio na rubisco do que CO2. Ela vai começar a fazer muito mais o quê? Fotorrespiração. Então, o aumento da temperatura da folha acima de 32, 33 graus vai favorecer com que o oxigênio se difunda mais rápido pela água da célula, e ele chegue em maior concentração na rubisco. E ela vai acabar o quê? Fazendo mais oxigenação do que carboxilação. Então, esse é o problema das temperaturas acima da temperatura ideal para cada material. Tá? Flávio, muito obrigado. Eu nunca tinha entendido isso. Muito obrigado. Conseguiu entender agora mesmo? Se não Sim. entendeu, a gente explica de novo, pô. Ah, depois eu te ligo para conversar só sobre fotorrespiração. Então tá bom, combinado então. Ô, Bom, então vamos lá, gente. Oi. Flávio, a gente sabe que você tem um compromisso daqui a pouco, então termina a sua apresentação. Caso não dê tempo, a gente continua aqui na sala estudando, que o GISP é para isso, é uma sala de estudos. Fechado. Então pode Não, mas adiantar o seu lado, viu? vai dar tempo. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar as perguntas para quando eu terminar. Faltam 4 slides. Tá? Isso, pronto. Então, fechado. Então, olha só, gente. Então, aqui é a influência do boro. Então, o que o professor aqui, Kakimak, fez aqui com o Helmut? Eles pegaram plantinhas que estavam crescendo numa condição boa de boro e plantinhas que estavam crescendo numa condição com deficiência de boro. E eles tinham muita luminosidade, baixa luminosidade. Então, vamos aqui. Ó, nas plantinhas que estavam crescendo com suficiência de boro, não tem tanta diferença na luz, né? Olha só, com alta luz e baixa luz. Mesmo assim, ó, com alta luz e mais boro, ela cresceu e se tornou um pouquinho mais vigorosa do que a que tem baixa luz e com boro suficiente. Então, mostrando que a planta também depende de uma iluminação mínima necessária para ela atingir o ponto de saturação máxima, para daí sim ela mostrar, ó, agora eu estou trabalhando 100%. Agora, quando a gente vem para as plantinhas que estavam com deficiência de boro, então olha só, baixa luz. Então, mesmo com baixa intensidade luminosa, se a planta está com deficiência de boro, a baixa luz é o suficiente para causar fotoxidação nela. Olha só aqui o sintoma de fotoxidação aqui, ó, na pontinha. Olha que interessante. Então, mesmo em dias mais nublados ou com nuvens, é um equívoco a gente achar que a planta não vai sofrer com fotoxidação. Quando a gente fala Vale do São Francisco, gente, é um outro mundo. É todas as condições favoráveis para a planta. O único problema é que a taxa de absorção sempre vai ser menor que a taxa de transpiração. E aí a planta sempre vai ter fotoxidação porque ela vai diminuir a abertura dos estômagos nas horas mais quentes do dia. Agora, quando a gente vem na planta que estava com alta luminosidade, mas com bom boro, e a gente compara com a planta com alta luminosidade e baixo boro, olha só.
Então, gente, vamos ficar atento. Aplicações foliares sequenciais de boro via folha, fisiológico, 70, 90 gramas de boro por hectare por aplicação, vai fazer com que a planta sofra menos com excesso de luz, que é o que a gente mais tem aí no Vale do São Francisco, no semiárido, e aí ela vai sofrer menos, ela vai mitigar o estresse. Ela não vai evitar o estresse, ela vai mitigar esse estresse, tá? E aqui de novo, mostrando só para enfatizar de novo o magnésio. Então, o magnésio e o boro são os dois camaradas que atuam junto com os micrometálicos, ferro, zinco, cobre e manganês. São o pacotão aí, um pouquinho de potássio também. O nitrogênio é importante? Lógico, porque o nitrogênio vai ser o camarada que vai fazer o quê? A planta produzir aminoácidos. Todos os aminoácidos na planta são nitrogenados. Tem nitrogênio. Tendo nitrogênio, tem aminoácido, proteína, a planta consegue ser mais eficiente. Então, na verdade, é um pacotão. Então, convém a gente fazer aplicações de nitrogênio via folha? Claro que convém. Eu tenho que respeitar a concentração do produto, a concentração da dose do produto, para que eu não possa fazer um estímulo negativo, contrário na planta. Se o meu parreiral está na fase de florescimento, se eu erro na mão no nitrogênio, eu faço ela vegetar. Ela vai abrir mão do florescimento para emitir mais uma folha. Aí eu falo, mas eu não quero isso, eu quero é flor. Então, a gente tem que ficar atento a isso, mas convém aplicar, porque nitrogênio é proteína, proteína a planta tem condições de combater mais o estresse oxidativo. Então, olha só para vocês verem aqui, ó, temperatura alta. Plantas com temperatura de 25 graus Celsius. Baixo magnésio, magnésio adequado. Você não vê muita diferença, né? Mas quando a gente vai para a temperatura de 35 graus, olha só, começou a ficar o quê? Um verde mais claro. Então, começou a ter sinais clássicos de fotoxidação. Quando tem magnésio adequado, olha lá, um verde mais intenso. Tá? Então, quando a gente vem para aqui também, para milho, mesma coisa, baixo magnésio e magnésio adequado. Para milho é pior ainda. Milho sente mais a deficiência de magnésio mesmo em temperaturas baixas. Né? Então vai variar de espécie para espécie. Então eu tenho que começar a trabalhar. A uva, como é que é a uva? Ah, os caras falaram que tem que jogar tanto, mas eu estou vendo que está sendo pouco para uva. Então você vai lá e faz o ajuste da dose. Você tem que ser um personal agrônomo, você tem que entender como que sua planta trabalha. Então aqui é um exemplo clássico. Milho responde diferente, por exemplo, aqui o arrozinho. Tá? Então, olha só, quando vai para 35 graus, se o milho não tem magnésio, olha só o que acontece. A importância do magnésio. Tá? Então, vamos ficar atentos a esses camaradas aí. E para a gente encerrar, uma planta na situação de estresse, ela precisa de fazer essa translocação. Então, vamos dizer que o sistema radicular dela está pouco desenvolvido, por mais que eu tenha ali aquele sistema de irrigação, às vezes, ela está com o sistema radicular pouco desenvolvido para aquela condição ambiental que se estabeleceu agora. Então, às vezes, ela não tinha sintoma nenhuma de fotoxidação, a folha estava verdinha, linda. De repente, a folhinha começou a ficar um verde mais claro. O que isso quer dizer? Que o clima mudou. Possivelmente, a temperatura está mais alta, a umidade do ar está mais baixa, o déficit de pressão de vapor aumentou, ela está transpirando mais. Só que ela está sendo o quê? A quantidade de raiz que ela tem hoje não está sendo suficiente para evitar esse estresse. E aí, o que ela precisa de fazer? Ela precisa de tirar esse açúcar da folha, mandar lá para a raiz usar esse açúcar no processo de respiração e fazer a raiz crescer em volume. Aí ela tem mais boca para poder absorver nutriente e água, e aí ela consegue mitigar aquele estresse daquela condição que ela estava. E aí que entra aqui a importância de a gente ter o magnésio e o boro na fase de carregamento do floema para tirar os açúcares dali e mandar para o sistema radicular. Então aqui está a membrana, tá? Aqui está a membrana celular, e aqui a gente tem as folhas do parênquima foliar, e aqui a gente tem as células do floema na fonte. Folha-fonte, ela tem que tirar dali e mandar para o sistema radicular para poder crescer volume radicular de raiz, para poder diminuir a fotoxidação, porque está mostrando que a taxa de transpiração está muito maior do que a taxa de absorção. Então ela tem que tirar as coisas, ela tem que tirar a sacarose daqui. O que ela faz? Ela vai ter uma enzima chamada proto-ATPase, e ela vai gastar a energia de um ATP. Essa bombinha vai ser ativada pelo magnésio e ela vai ficar jogando prótons para fora do apoplasto. Então tem as células ali, né? Ela vai jogando para o apoplasto. Então ela tem as células do floema, ela vai jogar para o apoplasto entre as células do parênquima foliar e as células do floema da fonte. E ela vai gerar um gradiente eletroquímico de próton. Por isso que a gente fala que a folha tem um pH mais ácido, 5,5, do lado externo da folha. Porque ela fica jogando esses protonzinhos ali, tá? Então, quando a gente faz a aplicação foliar, o mecanismo de absorção é o mesmo. E o que ela vai fazer? Ela vai gerar esse gradiente eletroquímico de prótons, e aí essa é a moeda, ela tem um transportador específico, e essa moeda, ela vai pegar um próton, dê a moeda de entrada, a proteína muda a conformação, expõe um sítio específico, a sacarose se prende e ela cai dentro do floema. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos imaginar o rio, a gente tem o São Francisco aí, o lado de cá, em Petrolina, seria as células da fonte, e Juazeiro seria as células do dreno, do floema.
Então eu tenho que tirar as coisas de dentro de Petrolina e colocar dentro de Juazeiro, para daí Juazeiro levar até o dreno lá, que é o quê? A minha manga ou minha uva. E aí o rio São Francisco, nosso belo rio São Francisco, ele é o quê? Ele é a nossa membrana celular, tá? Quem que faz esse transporte do rio? Vamos esquecer que tem ponte. Se eu quisesse atravessar de uma margem do rio para outra, ou seja, passar das células do parênquima para dentro das células do floema, quem que faz esse transporte no rio? Uma balsa. Quem que é a balsa? O transportador específico da sacarose. Para essa balsa me levar de uma margem na outra, me levar de Petrolina para Juazeiro, eu preciso que essa balsa tenha um motor. Quem que é o motor na planta? Uma enzima chamada protoTPase. Para essa balsa me levar para lá, esse motor tem que estar funcionando. Quem que liga o motor? A chave. Quem que é a chave na planta? Magnésio. Uma vez que esse motor está ligado, para a balsa ficar indo e levando para ser eficiente no transporte, ela precisa de combustível. O combustível da balsa é quem? O óleo diesel. O combustível da planta é o ATP. Então precisa de fósforo para poder fazer ATP, precisa de magnésio para ativar a enzima, precisa de nitrogênio para produzir proteína para fazer esse camarada, daí a importância do nitrogênio, e aí todo o processo funciona, tá? Então daí mais uma importância do magnésio. E para a gente fechar aqui o boro, o que o boro faz? O boro vai aumentar a atividade desse camarada, é como se eu colocasse um turbo na minha balsa. É como se eu aumentasse o número de motor. Então a balsa vai ser mais eficiente, ela vai gastar menos tempo para me levar de Petrolina a Juazeiro e voltar e fazer esse trajeto, tá? Então o boro tem essa função de aumentar a atividade da enzima, melhora o carregamento de prótons, que é a moeda de troca, e aí tem um carregamento mais rápido do floema, tá? Então só para vocês terem ideia, isso aqui é para a gente encerrar mesmo, agora acabou de acabar mesmo. Aqui a influência dos nutrientes no acúmulo de amido. Então toda vez que uma folha fonte está fazendo fotossíntese, produzindo os carboidratos, consumindo aqueles carboidratos para o seu metabolismo vital, o que está excedente, ela vai estocar um pouquinho no vacúolo para ela, que ela precisa ter uma reserva, e o restante ela tem que tirar daquela folha e mandar para o órgão dreno, seja uma folha nova, seja uma flor, seja uma baga, seja um fruto, o que seja, tá? E quando ela está com deficiência de tirar esse carboidrato, esse açúcar da folha, fonte, ela transforma ele em amido, porque ela não pode acumular sacarose, porque sacarose fica doce, vem inseto picador e aí não tem problema de virose. Aí o que ela faz? Ela vai lá e transforma aquela sacarose em amido e acumula amido. Então, se eu quero saber se a planta está com deficiência de magnésio, potássio e boro, somente magnésio e boro, principalmente ali, quando eu quero que a planta mande bastante açúcar para a florzinha, porque está no processo de florescimento, início da floração, início da formação das bagas, início do enchimento de baga, expansão de baga, início da floração do ramo, crescimento vegetativo, tudo que precisa de crescimento, a planta precisa de mandar açúcar para esses órgãos. E se eu quero saber se minha planta é deficiente de magnésio e boro, é muito fácil. O que eu faço? Eu vou lá no campo, coleto umas folhinhas da uva, coleto umas folhinhas da manga, de que planta que for, e levo, coloco numa água fervendo. Boto água para ferver, boto um pouquinho de álcool nessa água que está fervendo, e eu vou lá e coloco essa folha nessa água fervendo. Deixo lá 1 minuto, 2 minutos. Ela vai sair desse jeito aqui, ela vai despigmentar, ela vai ficar sem um verde. Aí você vai lá na padaria não, você vai lá na papelaria e compra um Lugol. É R$ 2,50 um vidrinho de Lugol. E você vai pingar Lugol. Por que Lugol? Lugol cora onde tem amido. Então, quanto mais escuro tiver, mais amido tem. O normal é ficar desse jeito aqui, gente, ó. Tem que ter um pouquinho de escuro, que é indicativo de amido. Por quê? Porque a planta tem que ter um pouquinho de reserva de amido, porque é a reserva que a folha vai ter. Ela entrou na situação de estresse, ela precisa de mais energia, ela vai tirar a energia da onde? Do estoque dela, tá? O que não pode ficar é dessas cores aqui, ó, escuro. Se ficar desse jeito, ela não também está com problema de que ela não está conseguindo nem acumular. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a fotossíntese líquida, ela está ou zero ou ela está negativa. Então, ou seja, tudo que está sendo produzido está sendo consumido. A planta não consegue acumular nada, tá? Então, o ideal é que fique desse jeito. Aí você vai lá e pinga Lugol. Se ficar escuro desse jeito, meu amigo, você já sabe, tá faltando magnésio e boro. Vai lá, faz a aplicação foliar de magnésio e boro, você vai ver que dias depois o sintoma vai sumir. Como que eu sei? Eu volto lá no campo, coleto folha de novo e faço o mesmo teste. Você vai ver que ela vai sair dessa situação aqui ou dessa e vai passar para essa. Então aqui a importância dos nutrientes. Então olha só, essa plantinha aqui, ó, ela cresceu com todos os nutrientes menos nitrogênio. Essa fósforo, essa potássio, essa magnésio. E ele foi medir a quantidade de amido que acumulava na planta que estava com deficiência desses nutrientes.
Então, com nitrogênio, olha só, acumulou bastante amido. Por que acumulou amido? Nitrogênio, aminoácido, proteína, prota-TPase, proteína são os transportadores, então menos nitrogênio, menos proteína, vai acumular amido. Faz todo sentido. Fósforo, por que fósforo acumula? Lembra que quem ativa a enzima é o magnésio e quem é o combustível é o ATP? ATP, fósforo. E um outro detalhe, para que a planta faça sacarose, ela tem que tirar a triose fosfato do cloroplasto e jogar dentro do citosol da célula. Essa troca de triose fosfato de dentro do cloroplasto para o citosol da célula, para daí essas triose fosfatos se transformarem numa sacarose, a moeda de troca é um fósforo inorgânico. Entra um fósforo inorgânico dentro do cloroplasto, sai uma molécula de triose fosfato para o citosol. Então, ter deficiência de fósforo, vai ter deficiência na troca de quê? De tirar essas triose fosfato dentro do cloroplasto para dentro do citosol, menor síntese de sacarose, e aí vai acumular o quê? Amido, porque a planta vai ter dificuldade também de tirar esse camarada de dentro do cloroplasto. Vai começar a acumular o quê? Amido dentro do cloroplasto. O potássio pouco influencia. O potássio ele tem muita influência na velocidade. Uma vez que o magnésio e o boro carregaram as coisas dentro do floema, quem vai dar a velocidade é o potássio. Quanto mais potássio disponível tiver, ela joga potássio para dentro da célula do floema, diminui o potencial osmótico, diminui o potencial hídrico dentro das células do floema na região da fonte se tornam mais negativos do que fora, favorece a entrada de água de dentro do xilema para dentro do floema, começa a aumentar o quê? Potencial de pressão positiva empurra. É como se fosse uma mangueira de jardim. Quanto mais potássio entrasse dentro da célula, eu estou dando mais volta na torneira, estou abrindo a torneira, estou aumentando a pressão dentro da mangueira, dentro do floema. Então o potássio, na verdade, ele vai aumentar a velocidade de carregamento de uma coisa que está lá dentro, mas quem carrega é magnésio e boro. Então, para a gente encerrar, gente, esse experimento aqui, o que foi feito? Foi plantas em azul, é o controle, plantas estão crescendo com quantidade adequada de magnésio. Plantas em vermelho, são plantas que estão crescendo com deficiência de magnésio. O que o Kakimak fez aqui foi medir a quantidade de açúcar, de sacarose no floema, na folha, tá? Quantidade de sacarose na folha e quantidade de sacarose no floema. Então, o que ele viu? Ele deixou as plantas na condição adequada de magnésio e depois tirou elas. E depois ele foi lá e começou a fazer a medição. Então, as plantas que continuaram na condição adequada de magnésio, na verdade foi o seguinte, ele botou as plantas em condição de estresse, baixo magnésio, e metade das plantas ele aplicou magnésio. Aí, 6 dias após a aplicação, 9 dias e 12 dias após a aplicação do magnésio. Então, ele tinha plantas em azul que eles aplicaram magnésio e as plantas em vermelho continuam crescendo sem magnésio. Vamos aqui 9 dias depois da aplicação. O vermelhinho é as plantas que estavam deficientes de magnésio. Olha a quantidade de sacarose que tinha na folha. Esse gráfico de cima é folha e o gráfico de baixo é no floema. Então, a quantidade de sacarose que tinha na folha. Aí ele foi medir a quantidade no amido, de sacarose no floema. Então, quase não tinha, olha só. Por que não tinha nada no floema? Porque estava com deficiência de magnésio, estava com deficiência de carregar esse magnésio dentro do floema, a sacarose estava dentro da onde? Da folha. Agora, olha as plantas que foram aplicadas magnésio 9 dias depois da aplicação do magnésio. Quase não tinha sacarose, mas na folha a sacarose estava toda quase aonde? Floema. Então, gente, pode aplicar magnésio via folha, tranquilamente, que dias após a aplicação, a quantidade de sacarose, de solutos e nutrientes que vão estar dentro do floema vai ser infinitamente maior se você não tivesse aplicado. Tá? Se eu estou pensando, então, padrão de baga, florescimento, garantir com que vai chegar a quantidade de açúcar suficiente para que essas bagas cresçam uniformemente, eu tenho uma uniformidade no meu cacho, magnésio e boro. Eu quero na minha uva a mesma coisa. Começou a sair daquela fase ali, né, iniciais ali, antes da expansão. Quando vai dar aquela expansão, tem que garantir que vai ter magnésio e boro para jogar as coisas dentro do floema para que a fruta comece a expandir com qualidade, grau Brix. Uva, para tirar esses açúcares, aumentar sólidos solúveis, acidez titular, fazer grau Brix, para chegar mais rápido grau Brix que vocês querem colher a uva. Magnésio e boro, gente. Tem que aplicar esses camaradas. Aplicar produtos que têm ação fisiológica junto com esses nutrientes é a melhor casadinha que a gente pode ter, tá? Bom, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso. Obrigado, me estendi demais. Eu tenho mais quase 7 minutos. Se tiver alguma pergunta. Obrigado, professora Ana. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Ivaneide, pelo convite. Mais uma vez, está aqui no GISP. Eu levantei a mão ligeiro para não perder minha vez.
Excelente, Flávio. Muita clareza, muito didático e realmente a gente entende fotossíntese ainda mais com a sua explicação. Parabéns, sensacional. Mas vamos lá, você falou um caso interessante aí, finalizou com chave de ouro com esses slides. Há poucos dias a gente falava justo isso, de plantas que têm folhas muito verdes, claramente fontes muito ativas, e a planta não responde em relação à movimentação de açúcares. Então, a gente passou por problemas muito sérios agora, nesse final de ano, decorrente das chuvas, áreas fantásticas, com excelente expressão vegetativa, cachos muito bem formados, e a gente tem uma dificuldade grande, muito grande, de fazer chegar o BRICS, principalmente em condições de cobertura. E a plasticultura, para nós, é uma realidade sem volta, mas o grande problema o pessoal usa esse termo, chegar ao BRICS. E essa é uma explicação que convém, Ivaneide, Rafael, Caian, que está aqui, Lucilene, Marcos Kleber, tantos outros, a gente buscar uma investigação nessa linha, estimular a remobilização de fotoassimilados, que a Folha fez, fabricou e está lá. Está faltando estimular a atividade dreno para que esse açúcar seja remobilizado adequadamente. Bom, eu vou ficar quieta, porque já tem outras pessoas para falar. O professor Fernando já levantou a mão. Obrigada, Flávio. Obrigado a vocês. Em relação... eu já fui apelidado de Fernando Boro, né, professora? Falamos disso antes do senhor chegar, do seu apreço pelo boro. Eu acho que a base de sustentação fisiológica está relacionada ao elemento boro. Não tenho dúvida disso. Mas é importante você complementar que o Flávio colocou em relação lá, quando ele colocou aquela fotooxidação, quando os níveis de boro estavam abaixo, né, com a intensidade de luz ou até mesmo temperatura. É porque lá no ciclo do químico, na síntese, a produção de protetor da planta através de quinona, a produção de melanina da planta está relacionada à síntese de boro. Então, se eu não tiver boro, vai ter baixa melanina, a proteção para lá. E a outra é a produção de semiquinona, que é a desintoxicação dos radicais livres, né? Então, a somatória do boro atua na proteção e na desintoxicação no processo. Por quê? As paredes do perixossomos dependem de semiquinona. E se eu não tenho semiquinona, eu estouro aquele processo lá na fotorrespiração e a planta vai. Só complementando isso, né? Parabéns aí, Flávio, me ajudou algumas coisas aí também, que eu estava, inclusive, lendo ontem e hoje só sobre fotorrespiração, porque a gente coloca a fotorrespiração como uma maldade e ele é um mal necessário muito bom para o plano. Era isso. Ó. Obrigado, professor. Guilherme levantou a mão, Guilherme Lima, quer falar alguma coisa? Boa noite a todos aí. Flávio, fugindo um pouco aí, eu sou de uma região aqui do Mar da Bahia, interior aqui, e uma região que planta muito maracujá. E a gente sofre um pouco com a mudança climática, quando pega essa parte fria, no período de junho agora, e após agosto, em diante de setembro até novembro, bastante quente. E dá bastante abafamento, né, esse estresse dessa mudança climática aqui em nossa região. A pergunta é, o que você sugeria no equilíbrio aí, que você falou, para amenizar o abortamento das flores e frutos? Bom, essa é uma pergunta muito boa, cara, porque eu virei agrônomo justamente porque meu pai, na época, plantava maracujá. E aí, quando a gente estava de férias, a gente ia para a fazenda e eu ficava encantado quando o agrônomo chegava lá para fazer as avaliações. E quando a gente olha o maracujá, ele sente bastante isso daí. Então, o maracujá ele sofre muito com essa diferença de umidade do ar. Então, um pouquinho que abaixa a umidade do ar, que esse déficit de pressão de vapor ele começa a ficar muito grande, o maracujá ele já começa a fechar os estômagos, ele já começa a sofrer. Então, uma coisa que eu tenho visto muita gente fazendo é justamente aplicando produtos que têm ação fisiológica, que têm alguns componentes, junto com esses nutrientes, né? Principalmente ali fósforo, um pouquinho de nitrogênio e o boro e o magnésio principalmente. Eu tenho visto que a aplicação disso tem conseguido fazer com que o maracujá sofra um pouco menos com essa situação que você está falando.
Tem situações que, às vezes, tá tão intensa que aí não convém também te aplicar o produto, porque aí também não faz sentido. Mas a gente tem visto que a gente aplicar um pouquinho antes, aí que tá, a gente tem que ficar ligado no clima. Mas funciona, tá? Você pode fazer, sim, a aplicação desses produtos que tem no mercado aí, a ICL, a gente tem um produto, aí vocês perguntam pro Rafael, pro Ivanete, que senão eu vou fazer o trabalho deles, e eles não vão me dar a comissão e o salário deles, né? Então, depois vocês procuram eles aí, que a gente tem um centro de pesquisa, justamente que a gente testa isso daí. Uma das coisas que a gente já viu, inclusive também eu vi que tem lá nos nossos resultados, alguma coisa assim, e a experiência que eu tenho ali na região de Araguari, que o maracujá também sofre bastante com isso, parecido com que a uva sofre bastante aí no Vale do São Francisco. E esse manejo de você estar aplicando constantemente esses produtos para tentar mitigar, igual o professor Fernando falou, funciona. Tá? Então, às vezes, você não tem uma resposta muito boa assim no quesito visual, mas você pode ter certeza que vai estar ajudando a planta. Porque muitas vezes ela está com fotooxidação e a gente não consegue ver. Eu gosto de brincar de chamar assim, fome oculta. A gente não fala que tem fome oculta de nutrientes, né? Que ela está tendo aquele problema já de deficiência de nutriente e a gente não está sabendo. Então a planta ela tem isso também, a fotooxidação. A gente sabe que ela vai estar tendo, mas na sua grande maioria não expressa no sintoma visual na folha. Quando ela está expressando, é porque o sintoma está muito brabo. Pode fazer esse manejo aí com esses produtos de ação fisiológica, eu tenho certeza que você vai conseguir mitigar esse efeito negativo que tem aí. A gente faz muito isso no mamão, no melão, no melão ali em Mossoró, nós já fazemos esse tipo de tratamento e resulta em resultados fantásticos. Então não tem por que no maracujá não dar certo. O Flávio. Ok, obrigado. O Marcos Pimentel, ele tem uma pergunta e é o seguinte: o boro, de certa forma, inibe a polifenol-oxidase? O boro? Na verdade, eu não tenho esse conhecimento da polifenol-oxidase. Eu tenho o conhecimento do boro inibindo a aia-oxidase, que seria em relação à síntese, à degradação de auxina. Então, o que acontece? Quando não tem boro, essa aia-oxidase, ela atua muito alto. E aí ela vai lá e inibe fortemente a síntese de auxina. Então a planta tem dificuldade de fazer multiplicação celular, o fruto fica pequenininho, principalmente nas fases iniciais ali, quando sai tem a floração, que fecundou a flor, que começou a dar aquele chumbinho nos frutinhos, né, aquele mais durinho, aquela fase está indicando o quê? Que ela vai multiplicar a célula. Então ela precisa de ter bastante auxina ali para fazer multiplicação celular, para auxina e citocinina. Quando está deficiente de boro, essa enzima tem alta atividade e ela diminui a síntese de auxina e ela diminui a multiplicação celular e o fruto fica menor. Quando você tem uma boa disponibilidade de boro, o boro inibe a atividade dessa enzima. Ele regula essa enzima, a planta passa a ter uma síntese melhor de auxina e ela consegue ter uma melhor multiplicação celular, o fruto fica maior. Mas essa em relação a pau, eu não consigo responder, porque eu não lembro agora de cabeça. Eu precisaria de consultar o meu livro. Ótimo. Nesse exato momento, gente, a gente vai ter que, infelizmente, liberar o Flávio. Mas antes ele abre aí para tirar uma foto. Abra agora, professora. É porque a ligação começou a falhar aqui, aí eu desliguei. Tá bem. Rondinelli, tudo bom? Rondinelli é nosso especialista de banana, consultor e produtor de banana. Estava conosco no GISP passado. Quer perguntar alguma coisa para Flávio? Não, hoje é só assistindo. Tá bem. Então fica aí para foto. Flávio, eu posso ajudar aí nessa coisa do polifenol-oxidase. Ô, professor, por favor, professor, se quiser abrir para sair na foto, também aproveite. Enquanto o senhor fala, eu tiro a foto. Sim, o boro inibe a ação, diminui a atividade da polifenol-oxidase, tá? Diminui um pouco a atividade dela. Isso já tem alguma coisa sobre isso aí relacionado a isso. Mas você colocou certo em relação, né, à degradação do processo da auxina, né, em relação ao crescimento radicular, né. Se você tiver aí, você não vai inibir a atividade dela e vai diminuir a produção dela depois lá. Mas ela também tem um processo na polifenol-oxidase também em relação ao elemento boro também.
Tá? Ô, professor Fernando, muito obrigado. Essa realmente eu não sabia responder. É justamente isso que eu estava estudando na semana passada, então eu estou bem cruzinho nisso aí. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar quando eu não sei uma coisa. Não, eu é não sei verdade, mesmo e eu ia atrás. Mas aí, já que o senhor já falou, então agora eu já ganhei tempo. Obrigado. Tá bom. Não é à toa que é uma sala de estudos, né? É, exatamente. Professor Ana, agora realmente eu preciso sair, que o povo já está lá embaixo me esperando. Gente, tá bem, muito obrigado. obrigada, Flávio. Já tiramos a foto aqui. Tá, Flávio, gente. a gente só tem Obrigada, a agradecer, boa viu? noite. Muito Parabéns obrigado. mais uma vez. Tchau, gente. Obrigadão, gente. E agora a gente continua com o Ivaneide e Rafael, não é isso? Exatamente. Isso sim. Rapidinho aqui, pessoal. Rapidinho, que é só... Enquanto Ivaneide se ajeita Posso aí, eu quero dizer... finalizei. Não, já posso aqui. Ah, pronto. Mas é Então, só para eu dizer gente... vocês que ela é egressa lá do IFE, viu? Eu e Rafael, a gente vai só fazer as pontuações finais, na verdade, né? A gente deixou aí o grande evento para Flávio mesmo. A gente, em nome da ICL, em nome da Ivaneide, em nome do Flávio, de toda a equipe da ICL, a gente agradece extremamente a presença de todos. Agradecemos o Flávio aí por dar essa aula maravilhosa, onde a gente estava ampliando os nossos conhecimentos para levar para dentro do nosso manejo produtivo. Agradeço imensamente ao GISP pelo convite, em nome de Ana, em nome dos meninos, de Elson, de Jonathan, do João. Muito obrigada mesmo. A gente sabe da importância desse grupo de pesquisa para a nossa região do Vale de São Francisco, um grupo aí onde a gente trata extremamente de epidemiologia, de estresse da planta. A gente sabe como esse parâmetro é fundamental dentro do manejo produtivo, especificamente numa região como o Vale de São Francisco, onde a planta está produzindo o tempo todo sob estresse. E a gente, enquanto ICL, um dos nossos pilares é a inovação. E dentro da inovação, a gente tem pesquisa. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão, a gente tem hoje um share de 18 milhões investido em pesquisa. Então, quando a gente chegou aqui no Vale de São Francisco, a gente formou uma base muito séria em pesquisa, buscando universidades, buscando consultores, buscando pessoas sérias para a gente entender as nossas tecnologias, principalmente pensando em mitigar estresse. Então, hoje, pensando no nosso portfólio Vale de São Francisco, a grande dimensão deles é trabalhando mitigando estresse, que a gente sabe que é um parâmetro fundamental dentro do manejo produtivo. E a gente está hoje no Vale de São Francisco há cerca de 3 anos, eu e Rafael. Desde então, a gente vem fazendo vários trabalhos relacionados às nossas tecnologias, principalmente magnésio, selênio, que a gente está iniciando agora, níquel, cobalto, com excelentes resultados na cultura da uva, na cultura da manga. Agora a gente está entrando para a cultura da banana. Eu vi aí Mandinelli, lembrei que ele estava no evento nosso da banana. Então, nosso objetivo é isso, é levar o que a gente tem de melhor ao nosso maior ativo, que é o cliente. Rafael vai complementar aí, falando um pouco das nossas tecnologias. Mais uma vez, obrigada, Ana, obrigada os meninos pelo convite. Estamos à disposição aqui no Vale de São Francisco, a ICL, para o que vocês precisarem. Muito obrigada. E eu quero mais outro convite, viu, Ana? Para falar sobre outros temas. Ah, com certeza. A gente é que agradece. Obrigada. Olá, Rafael. Olá, boa noite. Antes, eu acho que alguém levantou a mão aí. Se quiser complementar alguma coisa. Isaías. Era eu queria perguntar uma coisa para a Ivaneide. É porque ela falou alguns elementos que a ICL está trabalhando na cultura da uva. Aí eu só queria confirmar. Eu ouvi selênio, magnésio. Isaías, selênio é uma nova tecnologia da ICL, que a gente está em fase de desenvolvimento aqui no Vale de São Francisco. Estamos fazendo alguns trabalhos. É uma patente da ICL, onde a gente vai trabalhar principalmente em mitigação de estresse e biofortificação de frutos. Então, a gente teve aí a nível Brasil o primeiro suco de laranja biofortificado com selênio. Então, a gente tem realmente essa tecnologia no Vale de São Francisco, mas a gente ainda está em fase de formando essa base, como eu te falei, de dose, quantificando dose, fase fenológica, mas eu creio que esse ano, nos meados do segundo semestre,
a gente vai lançar aí nossa tecnologia aí, selênio, magnésio e zinco, para ambas as culturas, pensando aí em manga e uva. Referente aos outros elementos que você falou, principalmente Flávio aí focou aí nas últimas lâminas aí, falando da importância do magnésio, do boro, outra tecnologia que a gente avançou muito, principalmente na cultura da uva, é o transloque, que é uma tecnologia nossa, pensando em final de ciclo, pensando em translocação, que ele é esse blend, fósforo, magnésio, boro, potássio, a gente vem alcançando, almejando vários resultados positivos, tanto no quesito translocação, consequentemente a gente vai ter um aumento de peso de baga, um aumento de produtividade, como também outros parâmetros secundários, como, por exemplo, cor, bricks, qualidade, shelf life. Isso é uma das nossas tecnologias que a gente trabalha pensando em mitigar. Consequentemente, a uva chega no repouso, chega na brotação com maior acúmulo de amido e, consequentemente, numa melhor rentabilidade do produtor. Ivaneide, vocês têm algum especialista com vocês no grupo da empresa de vocês, assim, que esteja à frente dessa pesquisa? Posso contribuir, Ivaneide? Porque deixe-me contribuir para fazer um elo. Isaías é a pessoa que nós estávamos falando pelo celular naquele dia que a gente teve o primeiro encontro falando sobre o Nutridor. Ele? É ele que é o mestrando do André Reis. E foi André que fez as análises do suco de uva, Isaías. Suco de laranja. Tá. Não que sabia. Legal! Por isso que eu tô assim, o quê? Tava meio que boiando no assunto. Não, Isaías. Então, a gente vai bater muitos papos. A gente está com alguns consultores na região, e Ana, a gente está aí nessa parceria conversando com Ana, que vai nos auxiliar, que ainda é novo para a gente, Isaías, principalmente em frutíferas, o selênio. A gente quer fazer um trabalho bem concreto, bem específico. Então, a gente está ainda nas fases de quantificar a dose, por exemplo, na cultura da manga, qual é o ideal do teor de selênio? A gente ainda não tem esse parâmetro, mas logo a gente vai, eu acredito que nos meados do segundo semestre, a gente vai estar aí com todos esses dados aí bem concretizados e apresentando aos produtores e o Vale de São Francisco e o Brasil, né? Muito bom. Rafael, eu peço desculpas por ter fechado seu telefone, que eu vi que o pessoal do hotel aí atrás estava meio animado. Desculpa. Não, eu que peço desculpas, eu fechei sem nem te avisar. Não, Pronto. sem problema. Ô, Isaías, por coincidência, ontem, na verdade, né, eu estive com o professor André Reis, né, falando justamente dessa parte, né, de estresse oxidativo. A gente conversou um pouco, né, e ele falou muito bem de você, falou que você vai ser o manda-chuva, junto com ele lá, o selênio, e ele já temos muita parceria com ele já, pensando no selênio também. A gente já trabalhou muita coisa com ele, pensando aí principalmente café, né, as culturas, né, soja, tem muita coisa já rodando muito bem. E aí, como a Ivanete falou, né, essa é a ideia agora, a gente levar essa tecnologia para o Vale de São Francisco, porque você, né, principalmente, a professora Ana Rita, que trabalham muito com selênio, sabe que o selênio foi desenvolvido para o Vale de São Francisco, né? Porque se encaixa muito, né, os benefícios, né, as funções do selênio com a realidade que a gente tem aí, né, no Vale de São Francisco. E aí, né, como a Ivane falou, a ICL é uma empresa que ela investe muito, né, na parte de pesquisa. E como que ela faz esse investimento, né? Ela faz esse investimento através de parcerias, né? E é uma coisa que a gente tem feito, né, com o Instituto Federal, né, junto com vocês. São coisas que a gente faz com a Univasf, faz com outras instituições, né, de pesquisa, universidades, faz também com empresas de pesquisa mesmo, né? E além disso, a gente também tem o nosso centro de pesquisa, né? Nosso centro de pesquisa hoje ele fica em Iracemápolis, São Paulo, tá? E tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente
faz hoje, né, tem um embasamento científico muito grande, né? Hoje a gente busca sempre ter novas tecnologias, tanto é que o nosso pipeline, né, a nossa evolução, né, dos nossos produtos, ela é muito grande, né? Então, um dado, né, para vocês terem ideia, né, de como que a pesquisa impacta, né, no nosso negócio dentro da ICL. Nós temos, dos últimos 5 anos, foram lançados 18 produtos, né? E esses 18 produtos fazem 70% do faturamento da empresa. Então, para você ver que são lançamentos, né, são muitos lançamentos, mas são produtos que realmente vêm para agregar no manejo produtivo, né? E aí, a Ivaneide falou muito bem também, né, do Translock, né? Hoje, né, a gente já tem os 3 anos, né, de trabalho, né, no Vale do São Francisco, e a gente já conseguiu levar muita coisa boa, né, para a região, né? Então, a gente tem já trabalhos na banana, uva, manga, cebola, né, e com diversos produtos, né? O Translock, né, como a Ivaneide falou, hoje a gente conseguiu fazer um posicionamento muito legal, pensando em maturação, e a gente foi enxergando outros resultados, né? Então, a gente viu, né, a gente conseguiu fazer uma relação, né, entre a qualidade do fruto e o estresse, né, e a mitigação de estresse, né, a redução do estresse. A gente tem trabalhos também com nossos micronutrientes, né, micronutrientes quelatizados, fontes nobres, né, aqueles gráficos lá que o Flávio, né, mostrou. Hoje a gente já tem aquelas informações específicas para a cultura da manga, específicas para a cultura da uva. Então, cada vez mais, né, com a ajuda de vocês, com a ajuda da parceria, do trabalho duro, a gente consegue desenvolver mais ainda, né, a nossa empresa, né, nosso produto no Vale do São Francisco. Muito obrigado, Rafael. Muito bom. Vai ser um prazer participar das pesquisas com vocês. Ana? O prazer vai ser nosso. Oi, gente. Bom, nós já estamos às 21h07. A gente sempre programa esse encontro para até 21 horas, mas sempre passamos. Eu queria ver se tem mais perguntas nos textos do chat, João. Não, até o momento não. Tem algumas considerações, parabenização pelos meninos, pela equipe, depois vocês dão uma olhada no chat, que tem uma churrada de parabéns. E bom, realmente, todas as vezes em que a gente recebe Flávio para falar, é a segunda vez já, né, nos encontros, e também já conversamos à parte em outras, é sempre um sucesso. Agora, a minha dificuldade vai ser saber, professor Fernando, se no encontro de ecofisiologia ele vem falar sobre boro, ou o senhor vem falar sobre boro, ou a gente deixa ele falando sobre fotorrespiração, tá bom também. Bom, eu realmente não tenho mais nenhuma consideração ou pergunta, só dizer para Ivaneide e Rafael que estamos muito felizes com a parceria, queremos que isso se consolide e amplie-se cada vez mais a favor da boa produção agrícola, a favor principalmente de cada produtor que se beneficia dos serviços prestados pela sua empresa e também, modestamente, pelo GISP. Então, quero, de fato, dizer que esse encontro celebra esse momento, né, desse início da nossa jornada. Também agradecer por terem trazido o Flávio novamente aos encontros do GISP. Com toda certeza, nos trouxe informações novas, revisitamos outras informações e, com toda certeza, aprendemos muito na noite de hoje, o que é mais importante. A cada participante desse encontro, o nosso muito obrigado, em nome do Instituto Federal, em nome do GISP. Eu, de fato, fico cada vez mais feliz com a participação de vocês. E, infelizmente, não temos mais a rotina dos encontros semanais, mas quinzenalmente a gente se encontra aqui de novo. Agradeço aos antigos e novos parceiros do GISP que aqui estão, e também pela valiosíssima contribuição de cada um com as perguntas e intervenções. Ivaneide, Rafael, obrigada mais uma vez, e em breve a gente retorna com o próximo encontro. Jonatas, já temos agenda para a semana daqui a 15? Ainda não está confirmado não, professora. Ok.
Professor Fernando, já agora, se o senhor ainda estiver aí, que às vezes ele chega correndo e fica no GISP, mas eu sei que é uma luta grande. Porque Estou aí, estou aqui. Pronto, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor vai estar no Bahia Farm Show? Não, infelizmente não. Eu vou estar no negócio de algodão, tá? Tá Algodão vai ter algodão aí acho que vai ser na Bahia mesmo, se não me engano. Tá? Deve ser no Oeste mesmo. Eu vou estar aí também. A minha agenda é muito corrida, né? Então não é fácil, né? Imagino. Bem, então, essa questão que eu queria falar e dizer também que aquela agenda do encontro de ecofisiologia e estresse de plantas está consolidando-se e a gente já marcou aqui o dia da sua palestra, viu? Logo, logo a gente está formalizando esse pedido, esse convite e organizando a sua vinda para cá. Em breve também vocês terão essas notícias aqui pelo GISP. Obrigado, professora. E sempre que eu posso, eu tenho oportunidade de estar aí, eu tento, né? Hoje eu vi lá, estava chegando ali, notei, e tento colaborar e aprender, né? Eu já aprendi umas coisas com o Flávio e foi muito interessante. Muito legal. A gente também aprende muito com as suas intervenções, viu? Não tenha dúvida disso. Bem, gente, Obrigado. Então, ao comando de João Marcos, eu encerro a gravação e, mais uma vez, agradeço a participação valiosíssima de cada um de vocês. Eu também, Ana, gostaria de agradecer a presença da equipe da ICL por estar disponibilizando um pouco do tempo deles, a Ivaneide, o Rafael, o Flávio. Hoje foi uma noite que, sem igual, o material que vai para o YouTube vocês não encontram em qualquer outro local, não, e a gente gostaria de agradecer. E é isso aí, Ana. Pessoal, antes de encerrar, só agradecer também, né, em nome da ICL, pelo convite, agradecer pela atenção, né, de todo mundo interagindo, né, e parabenizar, né, vocês também pela iniciativa, né, pela força que vocês têm, né, e a qualidade do trabalho que vocês fazem e passam, né, para a comunidade acadêmica, para consultores, para produtores, né, isso realmente é um trabalho que vale a pena acompanhar, né, e que serve de exemplo, né, para a gente. Então, parabéns e obrigado, viu? Obrigada também. Não se esqueçam de alimentar nossa biblioteca virtual, viu? Então, estamos disponíveis lá para receber materiais de estudo, porque muita gente que nunca participou de encontros acessa a nossa biblioteca. Pois tchau, gente. Boa noite, muito obrigada. Obrigada, professor Fernando. Obrigada, Isaías, Mariano, Caian, Lucilene, professor Francisco, Janderson, é muita gente. Nazion, bom revê-lo, como sempre. Boa noite a todos e obrigado. Até em breve. Até.